O cara chega pro amigo e fala: minha sogra morreu e agora eu fiquei em dúvida. Não sei se eu vou trabalhar ou se eu vou pro enterro dela. O que é que você acha? Olha, eu sempre aprendi na minha vida que a gente tem que colocar primeiro o trabalho, depois a diversão. Dois sujeitos perguntaram o que um amigo quer ganhar de aniversário. Ô Luiz, dá uma ideia, não sabemos o que comprar pra você. Olha, pode me dar um cachimbo com a cara da minha sogra. Os amigos surpresos perguntam: você gosta tanto assim da sua sogra? Não, é que eu quero deixar de fumar de qualquer jeito. A mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede na sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. Ah, relógio desgraçado, sempre atrasado. Dois sujeitos conversavam no bar. A minha sogra é uma tremenda de uma jararaca. Quando ela morrer, eu vou enterrar ela emborcada. Emborcada? Por quê? Eu não quero correr o risco que ela acorde e tente sair cavando. Um homem leva um susto ao ouvir de uma cartomante: em breve sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente ele pergunta à vidente: violentamente? E eu serei absolvido? Você sabe em quantas partes se divide o cérebro de uma sogra? Depende da porrada. Dois colegas recém-casados conversando. Você já viu uma cobra voadora? Não. Ah, pois joga a sua sogra da janela que você vê. Coitada das sogras, tão humilhadas, sempre sendo xingadas, e tudo fica por isso mesmo. Onde é que está a fauna e o Ibama? Isso é uma vergonha. Um homem está muito perturbado e vai se consultar com o médico. Doutor, já fazem 4 semanas que eu não durmo direito. É um pesadelo. É terrível, doutor. É toda noite a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Não estou mais aguentando isso. Acordo de meia-noite assustado, molhado de tanto suor. Não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo? É o seguinte, eu vejo a minha sogra, ela vem me comer, vem montada num monstro medonho. Aqueles olhos vermelhos saltando da cara, aquele corpo peludo, os dentes afiados, as unhas horríveis, a boca enorme ameaçando me engolir. Deve ser muito amedrontador. O senhor ainda não viu nada, doutor. Agora deixa eu lhe contar como é que era o monstro. A sogra chega ao portão e encontra o genro saindo com a mala, furioso. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu que eu fui viajar e mandei um telegrama pra sua filha avisando que eu voltaria hoje. Chega em casa e o que é que eu encontro? Ela com outro sujeito na cama. Nem mandando um telegrama ela me respeita mais. É o fim, estou indo embora pra sempre. Calma, deve haver algo errado nessa história. Minha filha jamais faria uma bobagem dessas. Espere um pouco que eu vou verificar. Alguns minutos depois a sogra volta sorridente. Eu não disse pra você que tinha alguma coisa errada? Minha filha nem recebeu seu telegrama. A sogra do Ditão era uma verdadeira baleia, e ele não perdia a chance. Puxa vida, não é que essa história de regime resolve mesmo? A gente vê que a senhora está emagrecendo. Tô perdendo 3 quilos por semana. Mentindo, a véia. Que beleza, quem sabe daqui a um ano a senhora não some de vez, hein? Que sua sogra não se chame Esperança, pois a esperança é a última que morre. Sogra só deveria ter 2 dentes. Um pra doer e o outro pra abrir garrafa. Eu enviuvei e casei com a minha cunhada só pra economizar a sogra. Sogra é igual a carro a álcool. Você ainda vai ter uma. Sogra não é parente, é castigo. Eu só não mando a minha sogra pro inferno porque eu tenho pena do diabo. Se sogra fosse boa, você não tinha só uma. A única sogra que presta é a da minha mulher. Sogra é igual a cerveja. Só é boa gelada e em cima da mesa. O maior castigo para um bígamo é ter 2 sogras. O professor de ciências do 3º ano faz perguntas a um veterano na sala. O macaco vive uns 14 anos aproximadamente. O bicho preguiça, uns 30 anos. E a cascavel, 78 anos, 6 meses e se ainda estiver viva, 2 minutos. O professor admirado. Como você é esperto, como é que você sabe disso? É que eu tenho uma sogra em casa.
Dois amigos chegaram em uma cidade do interior de São Paulo e quando desceram na rodoviária depararam-se com uma grande multidão descendo pela rua principal da cidade. Curiosos, foram até o início daquela imensa massa e notaram tratar-se de um enterro. Perguntaram a um rapaz que estava bem na frente ajudando a carregar o caixão: quem de tão importante faleceu? E o rapaz lhe respondeu: infelizmente minha sogra. E do que foi que ela morreu? Tá vendo aquele cachorro ali embaixo do caixão? Então foi ele que mordeu minha sogra e ela morreu. Eles ficaram chocados com aquilo e disseram ao rapaz: escuta aqui, meu rapaz, será que você não pode emprestar um pouquinho seu cachorro? Lógico, meu amigo, é só você entrar na fila que vem aí atrás. O cara chega no trabalho todo arranhado, mordido, com hematomas no rosto. Ao ver aquela figura grotesca, o colega de trabalho pergunta: o que aconteceu? Nada, é que eu acabei de enterrar minha sogra. Mas e esses ferimentos? É que ela não queria entrar no caixão. A sogra do cara morreu e lhe perguntaram: o que fazemos? Enterramos ou cremamos? Os dois, não podemos facilitar. Dona Maria, já com seus 70 e muitos anos, possuía um genro generoso, que todos os dias ia a um bar a uns 4 quilômetros aproximadamente buscar um maço de cigarros. Um dia a velha veio a falecer, o genro generoso para a despedida colocou no caixão uns 20 pacotes do cigarro. Quando chegou um amigo e alertou perguntando: você realmente gostava mesmo da sua sogra, né? E ele respondeu que a adorava, e o amigo lhe perguntou: já que você disse que gosta tanto dela, eu acredito, vendo que você mandou até cigarro, mas por que você também não mandou umas caixas de fósforo? E o genro respondeu: liga não, meu amigo, pra onde ela vai tem muito fogo. A mulher acorda no meio da noite e constata que o marido não está na cama. No silêncio da noite, ela ouve um resmungo no andar de baixo. Desce as escadas, procura por toda parte, mas não consegue encontrá-lo. Escuta um lamento, alguém como se fosse soluçando. Então ela desce até o porão e encontra o marido, encostado num canto do cômodo, virado para a parede, soluçando feito uma criança. E ela perguntou: o que aconteceu? Você lembra quando seu pai nos flagrou na cama quando você tinha 16 anos? Sim, eu lembro. Lembra-se que ele me deu apenas duas alternativas? Ou casava com você ou pegava 20 anos de cadeia? Sim, eu lembro. O marido, quase desmanchando de chorar, diz: hoje é o dia que eu estaria saindo da cadeia. A mulher estava cansada de receber broncas do marido, então ela ligou para sua mãe: eu não sei mais o que fazer, meu marido só me dá bronca, eu acho que eu vou passar uma semana aí com a senhora para castigar ele. E a sua mãe, muito esperta, despertou: se é para castigar, deixa que eu vou passar uma semana aí. Um homem encontra com seu amigo na rua e diz: rapaz, você é igualzinho a minha sogra. A única diferença é o bigode. E o amigo responde: mas eu não tenho bigode. Mas minha sogra tem. O sujeito entrou numa quitanda e pediu 2 melões. O senhor vai querer verde ou maduro? Tanto faz, não são pra mim não. Posso saber pra quem são? É pra minha sogra. Ainda ontem ela me disse que daria metade da vida por um melão. Na sala de espera de um grande hospital, o médico chega para um cara muito nervoso e diz: tenho uma péssima notícia para lhe dar. A cirurgia que fizemos na sua mãe... Ah, ela não era minha mãe não, era minha sogra, doutor. Nesse caso, então, tenho uma boa notícia para lhe dar. O bom, o ruim, o terrível e o mais terrível ainda. O bom, sua esposa está grávida. O ruim, você está desempregado. Terrível, são quadrigêmeos. Mais terrível ainda, você fez vasectomia no ano passado e não contou. O bom, você arranjou uma gata quente pra bater um papo via chat. Começou no erótico, partiu pra sacanagem e descambou pra pornografia pura. O ruim, não aguentando aquilo, você revelou a sua identidade. O terrível, ela responde que te conhece e que não vai dar pra continuar porque você não passa de um canalha. O mais terrível ainda era a sua sogra. O bom, seu filho passou da puberdade. O ruim, ele está envolvido com a vizinha da frente. O terrível, você também está. Mais terrível ainda, a garota está grávida. O bom, sua esposa não fala mais com você. O ruim, ela quer o divórcio. Terrível, ela é advogada. Mais terrível ainda, você se casou com comunhão de bens. Duas mulheres vão pedir justiça ao rei Salomão. Apontaram para um bonito rapaz e o acusaram de haver jurado se casar com a filha de cada uma. Salomão, sempre justo, sentencia: guardas,
cortai o rapaz ao meio, e dai a cada uma dessas donzelas uma metade. Louva vossa justiça, majestade. Admite a primeira mãe com um sorriso feliz. Não, majestade. Desesperada diz a segunda. Melhor é que ele seja entregue a que não é a minha filha. Salomão, sempre sábio, voltas para a primeira mãe e decide que esse jovem seja marido da tua filha, pois tu concordastes em vê-lo cortado em dois. És legitimamente a verdadeira sogra. A garota chega pra mãe reclamando do cetismo do namorado. Mamãe, o Mário diz que não acredita em inferno. Case-se com ele, minha filha, e deixe comigo que eu faço ele acreditar. Um sujeito estava saindo do seu apartamento com uma mala e cruza com o vizinho que lhe pergunta: onde é que você vai com essa mala, Alberto? Tá se mudando? Ai, minha sogra me enchendo o saco. Pra você ter uma ideia, ontem mesmo ela me xingou de vagabundo, inútil, preguiçoso, insensível, cretino, fracassado. Aí eu cansei. O que, rapaz? Que velha folgada. Se eu fosse você, eu dava um jeito nela, cortava ela em 4 pedaços e jogava no rio. E o que é que você acha que tá dentro dessa mala? Teste da sogra. Uma sogra decidiu saber se os maridos das suas 3 filhas gostavam dela. No dia seguinte, ela foi dar uma volta com o primeiro na beira de um lago e escorregou. Caiu sem saber nadar e começou a se afogar. O cara, sem vacilar, pulou na água e resgatou. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa um Peugeot 206 com o seguinte recado: obrigado, da tua sogra que te adora. Foi dar uma voltinha com o segundo e na beira do mesmo lago escorregou. Caiu sem saber nadar, começou a se afogar. O cara, sem vacilar, pulou na água e a resgatou. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa um Peugeot 206 com o seguinte recado: obrigado, da tua sogra que te adora. Foi com o terceiro na beira do mesmo lago, escorregou, caiu de novo e começou a se afogar. O cara ficou olhando pra mulher se afogando e disse: velha de merda, há anos que eu esperava por isso. E foi-se embora. No dia seguinte, encontrou na porta da sua casa uma Mercedes-Benz com o seguinte recado: obrigado, do teu sogro que te adora. Um caba tava no bar e quando olhou o relógio começou a ficar desesperado. Meu Deus, já são meia-noite e ainda tô aqui ainda, minha mulher vai me matar. Chegar em casa bebo uma hora dessa? Então um amigo já experiente no assunto de chegar tarde em casa lhe deu um conselho: faça igual eu faço com a minha patroa. Você chega de mansinho, tira os sapatos e sem fazer muito barulho, entra embaixo da cama, do cobertor e vai logo tirando a roupa dela. Quando terminar o serviço, ela vai ficar feliz e cansada. Então vai se virar pro lado e não vai nem notar o horário que você chegou em casa. Além de ficar super contente no outro dia. Então o cara foi pra casa, entrou devagar, abriu a porta do quarto sem fazer barulho, se dirigiu à cama e se meteu debaixo do lençol. Se atracou com a mulher e deixou ela louca. Ela gemia baixinho e de repente adormeceu. Crente do bom trabalho que tinha feito e feliz sabendo que não ia apanhar, foi para o banheiro tomar banho. Quando chegou lá, viu um bilhete pendurado no espelho: querido, não faça barulho, a mamãe veio nos visitar e está dormindo na nossa cama. Quando chegar, vá dormir no quarto das crianças. Um louco foi visitar um amigo louco que morava em outra cidade. Chegou na casa de seu amigo, o louco bateu na porta e o louco lá de dentro respondeu: eu não tô em casa não. Então o louco que tava lá fora respondeu: ai, não tá não? Ainda bem, porque eu nem vim. No concurso de calouros do hospício, o organizador pergunta para o primeiro candidato: o que você sabe fazer? Eu imito um passarinho. Ah, já sei, você voa e bota ovinhos. E o louco indignado: nem uma coisa nem outra, eu como minhoca. No hospício, 2 loucos comiam banana no pátio. O primeiro tira a casca da banana com o maior cuidado e come. O segundo come com casca e tudo. Ô cara, você tá ficando doido, é? Comer a banana com casca e tudo? Oxi, pra que eu vou tirar a casca? Diz ele dando uma mordida. Se eu já sei o que é que tem dentro. Um louco falou para o outro: o que é que você acha que eu tenho na mão? Mostrando as mãos fechadas juntas. É um elefante, disse o outro. Ah, assim não vale não, você viu o rabinho.
Havia no hospício uma eleição para eleger o novo presidente. Então o candidato falou para os loucos: se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar uma piscina aqui no hospício. Então todos os loucos vibraram. No dia da eleição, todos no hospício votaram no candidato, é claro, pensando na piscina. Então o tal candidato foi eleito. No outro dia foi começada a construção da piscina. Após 2 meses foi terminada a construção e na inauguração foi aquela alegria. Os loucos pulavam de costa, de barriga, caía sentado e etc. Passado alguns anos, já em época de eleição, o atual presidente disse aos loucos: se vocês me reelegerem, eu prometo que vou colocar água na piscina. Um louco chamou um amigo e falou: rapaz, eu tenho uma festa de 15 anos pra ir que eu fui convidado, mas eu só posso ficar 1 semana. Não sei o que é que eu faço. Estavam 2 loucos no manicômio e o Zé disse para o Tony: ô Tony, amanhã eu vou fugir pelo muro. Tá bem, eu fico. No dia seguinte o Zé ainda estava no manicômio e o Tony disse: então Zé, você ainda tá aqui? Não ia fugir? Pois é, o problema é que o portão tava aberto. Um homem tinha que passar todos os dias por um hospício e um dia ele ouviu um barulho. 8, 8. 8. Ele não aguentou de curiosidade e olhou para cima do muro e de repente uma pedra atingiu a sua cabeça. Então ele ouviu 9, 9, 9. Gravação da secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental. Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental, sua mais saudável companhia em seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo e compulsivo, pressione 1 repetidamente. Se você é dependente, peça para que alguém pressione o 2 por você. Se tem múltiplas personalidades, pressione o 3, 4, 5 e o 6. Se você é paranoico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos a sua chamada. Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e a sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cor-de-rosa. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente uma vozinha que lhe dirá qual número pressionar. Se você é depressivo, não importa que número diz, que ninguém vai te responder. Se você sofre de amnésia, pressione 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, data do nascimento, estado civil e o nome solteiro da sua mãe. Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla jogo da velha, até que alguém tenha piedade de você. Se sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo que escute um bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip. De qualquer modo, espere o bip. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memórias para fatos recentes, pressione 9. E se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se tem baixa autoestima, por favor desligue. Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas importantes. Tinha 2 loucos assistindo a uma corrida de motos e um deles falou pro outro: um dia eu ainda compro uma moto dessa pra mim. E o outro perguntou: mas você deixou eu dar uma voltinha? Claro, pegue, vá. Mas você nem comprou ela ainda. E o outro doido disse: ah, porra, então desça que você não vai mais não. Um médico é incumbido de dirigir um hospício. Ao fazer uma inspeção, nota a cara dos malucos toda ralada. Questiona com a enfermeira-chefe, que não lhe convence dizendo que por meses era assim. O diretor então dá um prazo de 24 horas para ela solucionar. No final do prazo, a enfermeira responde: já descobri, doutor. Tem um doido que era sargento do exército, que risca o chão com o giz e faz os outros de soldado, colocando eles em fila e dando-lhes ordem, gritando: atenção, soldados, todos passando por baixo da linha. Um sujeito chega ao médico com um sapo em cima da cabeça. Mas o que é isso? Espanta-se o médico. Não sei não, respondeu o sapo. Começou com a coceirinha na bunda. No manicômio estão a servir um pequeno almoço. Um dos loucos vira-se para a enfermeira e diz: menina Florinda, pode me dar um torrão de açúcar? Mas eu já lhe dei 6. Pois é, mas eles derreteram-se todos.
Dois internos escapam do manicômio e andam pela estrada. Encontram um velho volante de carro e saem dirigindo. Adiante param no posto e pedem para encher o tanque. O frentista olha admirado e ironiza: "Eu acho que vocês estão com alguns parafusos soltos." Um dos doidos olha pro outro e comenta: "Tá vendo aí? Só foi a gente arranjar um carro e já vamos ter que começar a gastar." Havia dois caras sobrevoando uma floresta, quando de repente o avião dá uma pane e cai. Os dois que conseguem sobreviver começam a caminhar à procura de uma civilização e comida. De repente são pegos por uma tribo de canibais, que levam eles para o chefe da tribo. Os dois, desesperados, imploram para não serem devorados. Dizem ao chefe que aceitam qualquer coisa para não morrerem. O chefe, muito bonzinho, lança um desafio. Manda os dois rapazes voltarem para a floresta e trazerem 50 frutas de um tipo só, e voltarem em 1 hora. Depois de 30 minutos chega o primeiro com 50 jabuticabas. O chefe da tribo então manda eles enfiar todas na bunda, sem dar risada. Então ele começa e quando está na fruta 49 começa a dar gargalhadas. O chefe da tribo, sem entender, pergunta ao louco por que ele estava rindo, se ele já estava quase cumprindo o desafio. E ele responde: "É que eu acabei de ver meu amigo ali que tá chegando com 50 melões." Num belo dia, um doutor chega num hospício que havia 3 loucos. E ele disse: "Vou fazer perguntas para saber se vocês estão loucos. Primeiro ao americano: o que você faria com R$1? E ele respondeu: "Eu compraria um iate e uma casa na praia." Resultado: louco. Agora para o alemão: o que você faria com R$1? "Olha, eu compraria 2 motos." Resultado: louco. Então o brasileiro: o que você faria com R$1? "Eu compraria 3 chicletes e um pirulito." E o doutor fala: "De onde é que você tirou isso?" E o brasileiro responde apontando para a cabeça: "Daqui, ó, da bunda." No hospício, 2 loucos companheiros de quarto conversam. "Vamos fazer uma brincadeira?" "Qual?" "Nós dois ficamos de olhos fechados e um dos dois vai pra fora do quarto. O que sair fica dando voltas no pátio. E o que ficar?" "O que ficar tem que adivinhar qual saiu." Três loucos conseguiram fugir do hospício. Então, andando pela rua, um deles teve uma ideia. "Vamos brincar de maçãzinha?" Os outros 2 gostaram da ideia e subiram em um pé de maçã. O primeiro louco pulou enquanto gritava: "Eu tô maduro!" Pá! Se espatifava no chão. O segundo louco pulou enquanto gritava: "Eu tô maduro!" Pá! Se espatifou no chão. O terceiro louco não queria pular. Então os outros 2 gritaram debaixo do pé de maçã: "Pula aí, Zé!" E o Zé respondia: "Não, eu tô verde." No dia seguinte eles persistiram: "Pula aí, Zé!" E o Zé respondia: "Não, eu tô verde." Na semana seguinte eles tentaram novamente: "Pula aí, Zé!" E o Zé respondia: "Não, eu tô verde." Já estressados com a demora, eles falaram ao Zé: "Zé, enfia o dedo na bunda e cheira." Após enfiar e cheirar, Zé pulou da árvore enquanto gritava: "Eu tô é podre." O diretor do hospício vai ao pátio e vê que todos os loucos estão com um galo na cabeça. Quem é o responsável por isso? Queria saber ele. E um dos loucos responde: "É o Valmir. Ele desenhou uma linha no chão e duvidou que a gente conseguia passar por baixo dela." O marido chega pra mulher e diz: "Querida, faça sua mala que de hoje em diante você vai morar com o Carlos." "Como assim?" "Simples, eu joguei você no jogo de cartas e perdi." "Como você pode fazer uma coisa dessas?" "Ué, roubando, ora." Contam que em 2003 o presidente Bush dos Estados Unidos foi visitar um asilo de loucos na Pensilvânia. Coisa de primeiro mundo o asilo. Tudo bem arrumadinho, bem organizado, os loucos dispostos em alas conforme a categoria. Um prédio abrigava os Napoleões. O outro estava cheio de latinos que se diziam Fidel Castro. Uma sala com 3 ou 4 Fernando Henriques e assim por diante. Cada maluco em seu devido lugar. A certa altura, o diretor do hospício conduziu o presidente Bush ao maior, o mais bonito e mais decorado pavilhão e falou: "Presidente, esse pavilhão é uma homenagem ao senhor." O diretor abriu a porta de um enorme salão onde estavam mais de 100 loucos. Todos eles absolutamente iguais ao Bush. "Ah, que beleza!" suspirou o presidente. "Todos
Todos querem ser iguais a mim? E foi entrando para conversar com os outros Bushes. De repente deu-se o inesperado. Os loucos enlouqueceram e foram para cima do Bush. Quer dizer, todos foram para cima de todos e logo ninguém mais sabia quem era quem. Depois que a segurança do presidente conseguiu acalmar a situação, sobraram 4 Bushes, entre os mais de 30 mortos e quase uma centena de feridos. E a dúvida, qual dos 4 é o presidente? A direção do hospital convocou a reunião do conselho psiquiátrico, fez uma avaliação criteriosa e identificou entre os 4 sobreviventes o verdadeiro presidente Bush. O presidente Bush se arrumou, vestiu a roupa, voltou para a Casa Branca. No dia seguinte, Bush mandou invadir o Iraque. Placa fixada num consultório psiquiatra. Esquizofrênicos, preço da consulta em dobro. Um louco chega pro outro e pergunta: "Você sabe que horas são?" "Sei." Responde o outro: "Muito obrigado." Qual é a vantagem da esquizofrenia? É que nunca estamos sós. A loira Patrícia liga para o seu namorado Maurício. "Eu tô com um problema." "O que foi que houve?" "Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil. As peças não se encaixam e eu não consigo encontrar os cantos." "E qual é a figura?" "É um tigre." "Se acalma, eu tô indo pra aí." Ele pega a chave da sua BMW e vai pra casa dela. Chegando lá, a Patrícia leva ele até a cozinha e mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. Maurício dá uma olhada e após um longo e pensativo silêncio diz: "Isso é uma merda, Patrícia. Bota logo esse sucrilho de volta na caixa, rapaz." Uma loira gaúcha, daquelas bem gostosas, resolve passar uma semaninha no Rio de Janeiro. No aeroporto, ela encontra uma amiga que avisa: "Ai, Juju, cuidado com o Rio de Janeiro, hein? Nessa época do ano faz 40 graus na sombra." "Ai, pode deixar, eu vou tomar muito cuidado." Uma semana depois, ela se reencontra e a amiga vê a loira toda queimada, vermelha que nem um pimentão, e disse: "Eu não te falei, mulher, pra você tomar cuidado no Rio de Janeiro?" "Disse sim, eu fiz exatamente o que você me falou. Não andei nenhum minutinho na sombra e olha só como é que eu fiquei." Uma loira chega na farmácia querendo pesar um bebê que estava no seu colo e diz: "Eu posso usar a balança para bebês?" A moça da farmácia diz que a balança para bebês estava quebrada e ela teria que utilizar a balança normal. "Primeiro pesamos a mãe sozinha, depois a mãe com o bebê e diminuímos." E a loira disse: "Vixe, pois não vai dar certo não, porque eu não sou a mãe dele, eu sou a tia." Num hotel, a loira gostosona entra no elevador resmungando. E a pessoa que tomava conta do elevador disse: "A senhorita vai pra qual andar?" "Ai, qualquer um, eu já errei o prédio mesmo." Aquele milionário resolveu passar um final de semana num iate e convidou 6 loiras maravilhosas para acompanhá-lo. Depois de muita bebida, sexo, rock and roll, Chitãozinho Chororó, Gian Giovanni, Zezé de Camargo e Luciano e outras drogas, o ricaço erra o cálculo de uma manobra perigosa e bate num rochedo. Como ninguém sabia nadar, ficaram ali à mercê da sorte, boiando que nem merda. Até que surgiu um helicóptero para salvá-lo. O piloto do helicóptero jogou um cabo e os 7 se penduraram nele. Mas assim que o helicóptero começou a voar, o piloto avisou que um deles teria que se sacrificar, pois com tanto peso o cabo ia se arrebentar. Como nenhuma das lindas donzelas se manifestava, o ricaço falou: "Bem, eu acho que como cavalheiro que eu sempre fui, eu devo me sacrificar. Afinal, eu tenho o dobro da idade de qualquer uma de vocês e não quero privá-las de uma vida infeliz." Ele já ia dizendo adeus quando elas, emocionadas, começaram a aplaudir. Você sabe a diferença entre uma loira burra e a inteligente? A loira burra se acha inteligente e a loira inteligente sabe que é burra. E a Xuxa vira-se para uma paquita secretária e diz: "Liga pro pai da Sasha e peça pra ele vir aqui na terça-feira que eu preciso tirar uma foto ao lado dele." E a paquita secretária: "Deixa eu anotar aqui pra não esquecer." "Então corre pra pegar um papel e uma caneta, senão eu também vou esquecer." A paquita secretária sai que nem um rojão e logo volta esbaforido e começa a escrever: "Levar a foto da Sasha na feira." "Não é nada disso, é pra você
você ligar pro pai da Sasha e pedir pra ele vir aqui na terça-feira, que eu preciso tirar uma foto ao lado dele. Ah, entendi. Só uma coisa, terça é com 2 S ou é só com um só? É com... Ah, faz o seguinte, peça pra ele vir na quarta. Após um naufrágio, 3 loiras foram parar numa ilha. Desesperadas, começaram a caminhar pela praia quando, sem querer, uma delas chutou um pequeno objeto. Assustaram-se, mas se agacharam para ver do que se tratava. Era uma pequena lâmpada antiga, que passaram a esfregar para tirar a areia. Eis que então surgiu um gênio. Vocês me libertaram, e por isso vou conceder um pedido a cada uma de vocês. Quero ser ruiva, disse a primeira. O gênio atendeu. Ela então deixou de ser loira e ganhou a capacidade de pensar. Olhou em volta e viu que havia material suficiente para construir uma canoa. Construiu a embarcação e foi embora da ilha com muito esforço, remando contra a maré. Eu quero ser morena, pediu a segunda. O gênio então a transformou e, com a sua nova condição, atirou-se ao mar para ver se dessa vez conseguia aprender a nadar. Conseguiu e com muito sacrifício deixou a ilha, dando suas braçadas contra a maré. A terceira então pediu: eu quero me transformar em um homem. O gênio assim o fez. Ele então saiu andando pela ponte que ligava a ilha ao continente. Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhante. O que é isso? Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? E o vendedor explica. Ela mantém as coisas frias frias e as coisas quentes quentes. A loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela leva para o seu trabalho. Seu chefe, estranhando aquele objeto brilhante, pergunta o que é. Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? Ela mantém as coisas quentes quentes e as frias frias. E o chefe pergunta: e o que é que tem dentro dela? A loira, satisfeita, diz: 2 xícaras de café e um suco gelado. Uma loira encontra com uma amiga que não via há muito tempo. Menina, você está tão diferente. Raspou o cabelo, tá moderna. É, mulher. Bem mais magra e bonita. É. Então me conta o que é que você tá fazendo da vida. Ah, eu tô fazendo quimioterapia. Ai, mulher, que legal. Eu sempre quis fazer quimioterapia. Você tá fazendo na PUC ou na Uni? A polícia diz para a loira, dirigindo na contramão, né? A senhora não está vendo para onde está indo, não? Não, mas deve ser um lugar muito ruim lá, porque tá todo mundo voltando. A loira gostosona ia se jogar no mar, no cais do porto do Rio de Janeiro, quando apareceu o marinheiro. Moça, não faça isso. Eu vou me jogar, minha vida é uma droga. Não, não faça isso, olha. Meu navio está de partida para a Europa. Por que você não vem comigo e pensa melhor? Chegando lá, se não der certo, pelo menos você terá conhecido a Europa. A loira achou a proposta razoável e seguiu com ele até um bote salva-vidas, onde viajaria clandestinamente. Durante 2 semanas, ele a visitava à noite, trazendo comida, água e fazia amor com ela. Comida, água e crau. Até que um dia o capitão fez uma inspeção nos botes e descobriu a loira. Ela, sem saída, lhe contou a verdade. Olha, eu estou aqui seguindo para a Europa porque um marinheiro me trouxe. Todas as noites ele vem e traz comida e água e eu, como agradecimento, faço amor com ele. E vai ser assim até chegar na Europa. Ainda falta muito? Não sei, moça, mas pelo que consta, essa é a barca que faz a travessia do Rio Niterói. A psiquiatra pergunta para a loira: você costuma ouvir vozes sem saber com quem está falando e de onde vem? Sim, eu costumo. E quando isso acontece? Ah, toda vez que eu atendo o telefone. 2 loiras se encontraram no céu. Como foi que você morreu? Ai, eu morri congelada. Ai, meu Deus, que horror. Deve ter sido horrível. Como é morrer congelada? Ah, no começo é muito ruim. Primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos, das mãos, dos pés, tudo congelando. Mas depois veio um sono forte e eu perdi a consciência. E você, como morreu? Ah, eu morri de ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía. Um dia cheguei em casa mais cedo, corri até o quarto e ele estava na cama assistindo televisão. Desconfiado, eu corri até o porão para ver se encontrava alguma mulher escondida, mas não encontrei. Corri até o 2º andar, mas também não vi ninguém. Subi até o sótão e ao subir as escadas tive um ataque cardíaco e caí morta. Oh, mulher, que pena. Se você tivesse procurado no congelador, nós 2 estaríamos vivas.
Depois de colocar um anúncio no jornal, Dona Elzira contratou uma empregada doméstica loira. No primeiro dia da moça, a patroa chega do trabalho e a pega dormindo no sofá da sala. "O que é isso?" gritou ela indignada. "Ué, por que o susto?" "Como por que susto? Você está dormindo no horário do trabalho? No meu sofá e não quer que eu me assuste?" "Dona Elzira, eu só estou aqui nessa casa porque eu li o anúncio no jornal e até agora estou fazendo tudo direitinho." "Tudo direitinho? É muita petulância." "Ué, não sei por que a senhora está reclamando. Não foi a senhora mesmo que colocou no jornal? Procuro empregada para dormir no serviço?" Três mulheres escaparam da prisão. Uma ruiva, uma morena e uma loira. Elas correram quilômetros até um velho depósito numa fazenda. As três se esconderam ali, cada uma se metendo num saco rapidamente porque já ouviram as sirenes da polícia. Cerca de 1 hora mais tarde apareceu um delegado no local. Deu uma olhada, estava escuro que só a bexiga, mas viu os sacos. Ele olhou e deu um chute no primeiro saco, onde estava a ruiva, que fez "au, au". "É só um cachorro", pensou o delegado. E chutou o segundo saco, onde estava a morena. Ele pensou, deve ser um gato. Então ele chutou o saco onde estava a loira e nada. Quando ele ia chutar novamente, a loira gritou: "Batatas!" A loira gostosona vai numa loja que conserta de tudo e perguntou: "Quanto custa pôr um fundo na panela?" "É R$10, freguesa." "R$10? Isso é um roubo. E se eu der o fundo?" "Ai, fica de graça, eu ainda faço o almoço." A loira tinha acabado de se formar em direito. Em seu escritório novo, logo na primeira semana chegou um cliente. Para fazer uma média, ela pegou o telefone e começou a se gabar. "Ah, eu nunca perco um caso. E não é nem porque eu seja amigo do desembargador." O cara lá fora só olhava com a cara estranha. Depois de quase meia hora, ela resolveu que já tinha enrolado o suficiente e perguntou: "Pois não, senhor, qual é o seu caso?" "Eu sou da Brasil Telecom e eu vim instalar sua linha telefônica." Depois de comprar um novo estoque de lingerie, a loirinha pede à bordadeira que borde os seguintes dizeres em cada uma das suas calcinhas. Se você consegue ler isso, é porque está perto demais. "Em letras de forma, minha filha?" perguntou a bordadeira. Não, em braille, por favor." A loira no confessionário: "Padre, na semana passada eu cometi um pecado muito grave. Assim que eu saí da casa do meu noivo, eu encontrei com um ex-colega de faculdade. Depois de algum tempo conversamos, acabando na cama. Seu padre, eu sou tão volátil." "Volúvel, minha filha, volúvel." "No dia seguinte, assim que eu saí da casa do meu noivo, encontrei com outro amigo, com quem eu já tinha trabalhado há alguns anos, e depois de algum tempo conversando, acabamos na cama. Ai, padre, eu sou tão volátil." "Volúvel, minha filha, volúvel." "E ontem, seu padre, eu ia saindo da casa do meu noivo, aí um cara bem bonitão me ofereceu carona. Eu topei e depois de algum tempo conversando, ele acabou me levando para um motel. Ai, padre, eu sou tão Como é mesmo a palavra, seu padre?" "É quenga, minha filha, é quenga." Uma loira ia se casar, mas o seu noivo não sabia que ela não era mais virgem. Então, para não decepcioná-lo na lua de mel, resolve perguntar a uma amiga o que deveria fazer. A amiga então lhe dá uma ideia que antes de fazer amor, ela ia ao banheiro com a desculpa de que vai se arrumar para ele, substituindo o ímã por um pequeno balão. Aceitando a sugestão, na hora H ela pede licença ao marido para ir ao banheiro enquanto se arruma para ele. Quando ela volta, já ataca ele. O marido então começa com as preliminares e quando chega na hora H, um pequeno estouro. Pá! Ele se assusta, interrompe o ato e fica olhando para ela estaticamente. Ela mais do que depressa pergunta: "O que houve, meu amor? Você nunca viu um ímã?" E o marido responde: "Sim, já vi, mas nunca vi nenhum escrito feliz aniversário." O pai de Joãozinho estava desempregado há 2 anos e certo dia um cobrador bateu a porta do barraco onde ele morava. Quando o menino abriu a porta, o cobrador logo pediu para falar com o chefe da casa. "Meu pai não tá não." "Então chama sua mãe." "Ela também não tá não." "Então me faça o favor de dizer para o seu pai que Adamastor Dias esteve aqui. Ele me conhece como Dias. Fala que eu venho amanhã para receber as prestações atrasadas do sofá." "Se eu fosse o senhor não voltava não, viu?" "Ora essa. Por que não?" "É porque eu vi meu pai dizer para minha mãe que agora com esse novo governo ele vai comer todos os dias."
Joãozinho era um garoto muito pervertido. Aos 9 anos de idade já tinha uma coleção de revistas pornográficas. Com 13 já tinha conta na locadora de filme pornô. E com 15 traçava todas as menininhas da escola, a empregada e algumas vizinhas. Na faculdade, Joãozinho, que já era Joãozão, ficou famoso pelo maior pegador do campus. Não se contentava só com a garota. Tinha 5 namoradas oficiais, fora uma dezena de não oficiais. Aos 35 anos, já casado, mas com seus contatos extraconjugais, afinal de contas ninguém é de ferro, imagine ele. João começou a se sentir cansado. Toda vez que ia fazer amor com a sua mulher, sentia dores, fadiga e indisposição. Até que resolveu procurar um médico. Rapaz, você já fez muito sexo na vida. O gasto do seu membro é superior ao dos atores pornô. Eu sinto lhe informar, mas você vai ter que encerrar as suas atividades sexuais. João ficou pálido, trêmulo, sem conseguir dizer uma palavra. Sem sexo, a vida dele perderia o sentido. Isso não podia estar acontecendo com o pobre João. Doutor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor avalie o que resta da minha capacidade sexual. Por favor, doutor, me diga quanto tempo eu ainda tenho de vida sexual. O doutor examinou aqui, examinou ali e diagnosticou. João, você só tem mais 30 ereções. Então o nosso pobre amigo João foi pra casa desolado. Ao contar a notícia pra sua mulher, ela ficou penalizada e disse: ai, amor, se você só tem 30 ereções, nós não podemos desperdiçar nenhuma. Temos que fazer uma programação já. A programação eu já fiz, disse João, ainda muito abatido. Mas tem um problema, é que não deu pra incluir você. O menino diz à mãe: mãe, todos os meninos da sala estavam me chamando de bicha. E por que você não bateu neles, meu filho? Ai não, mãe, eles são tão lindinhos. Joãozinho chega no meio da aula. Atrasado outra vez, hein, Joãozinho? É a terceira vez essa semana. Desculpe, professora. O que é que você pretende ser no futuro com esse seu tipo de comportamento? Eu pretendo ser político, professora. No meio da aula de matemática, a professora vê que Joãozinho está distraído e resolve fazer uma pergunta. Joãozinho, quantos ovos tem uma dúzia? Não sei não, professora. Muito bonito, né? Vê se presta mais atenção na aula. Pode deixar, professora. Será que eu posso fazer uma pergunta para a senhora também? Pode. O que é que você quer saber? A senhora sabe quantas tetas tem uma porca? Não. Respondeu a professora pensativa. Viu, professora? A senhora me pegou pelos ovos e eu peguei a senhora pelas tetas. Na cama, completamente sem sono, Joãozinho grita pra mãe na cozinha: mãe, ei, traz um copo d'água. Fica quieto e dorme, Joãozinho. O garoto fica em silêncio por menos de 1 minuto. Mãe, ei, me traz um copo d'água. Não enche, moleque, vê se dorme. Ah, mãe, eu tô com sede, traz um copo d'água, vai. Joãozinho, se eu for aí eu vou bater em você, viu? Ah, mas quando a senhora vier me bater, traz um copo d'água. O professor diz: quem se acha burro, fique de pé. Só Joãozinho se levanta. Então o professor fala: você se acha burro? E o garoto responde: não, é que eu fiquei com dó de ver só o senhor em pé. Essa é a história de Joãozinho, um menino muito simples que conheceu o jogo de truco. Joãozinho tinha 5 anos e pegou essa mania terrível. Ele só falava em truco. E a mãe dele perguntava: você não vai pra escola amanhã não, Joãozinho? E ele respondia: truco. Anos se passaram e Joãozinho só tinha uma palavra na sua mente: truco. Sua mãe começou a ficar preocupada, pois Joãozinho só sabia falar truco. Ela perguntava: Joãozinho, você quer jantar? E ele respondia: truco. Ela tornava a perguntar: você quer passear com a mamãe? E ele respondia: truco. Preocupada com o problema, a mãe finalmente resolveu consultar um médico. Descobriu que um tal Dr. Manuel, cujos métodos pouco ortodoxos costumava funcionar. É chegado o dia da consulta. A mãe de Joãozinho diz a ele: filho, se arrume que iremos ao médico. E ele responde: truco. Quando chegaram no escritório, o doutor diz à mãe de Joãozinho: por favor, senhora, deixe-nos aqui sozinho. E assim o Dr. Manuel começa a consulta. Qual é o seu nome? E Joãozinho responde: truco. E o médico retruca: 6, 9, 12. Terminada a consulta, a mãe de Joãozinho não via a hora de saber do resultado. Ela chega desesperada até o doutor e diz: e aí, doutor Manuel, o que é que o senhor acha que o meu filho tem? E ele responde coçando o queixo: olha, minha senhora, pra estar com essa confiança toda, eu aposto que ele tem um danado de um zap.
A escola leva todos os seus alunos até uma delegacia, para os alunos aprenderem como a polícia trabalha. Joãozinho vê um cartaz com a foto dos assaltantes mais procurados. Ele aponta para uma das fotos e pergunta ao policial: esse bandido é realmente perigoso? É sim, meu filho. Os investigadores estão caçando já faz 8 meses. E por que vocês não prenderam ele quando tiraram a foto? Na aula de catecismo, o padre pergunta: quem aqui quer ir para o céu? Todas as crianças levantaram o braço, menos Joãozinho. Então o padre pergunta: ei, garoto, você não quer ir para o céu, não? Não posso não, padre. Minha mãe falou que eu saindo daqui é para ir direto para casa. Na sala de aula, a professora pergunta: Joãozinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser punk, professora. Punk? O que é que um punk faz? Ah, um punk ele bebe cerveja, anda de moto e faz muito sexo. Ouvindo isso, a professora ficou chocada e mandou Joãozinho pra diretoria, onde ele contou a história e tomou uma suspensão. Já em casa, ele desabafa: mas eu tomei uma suspensão na escola só porque eu disse que queria ser punk. Mas punk? O que é que o punk faz, meu filho? Ah, mas um punk ele bebe cerveja, anda de moto e faz muito sexo. Ouvindo as palavras do filho, ela deu-lhe uma surra e mandou para o quarto de castigo. Por lá ele ficou durante algumas horas pensando até que voltou para tentar se desculpar com a mãe. Mãe, mudei de ideia. O que foi? Mudou de ideia como? O que é que você quer ser agora? Eu resolvi que eu quero ser um punk júnior. Ah, é? E eu posso saber o que é que um punk júnior faz? Anda de bicicleta, toma guaraná e só fica vendo revistas pornográficas. Num shopping lotado, Joãozinho, perdido, desesperado, vira-se para um dos seguranças e pergunta: seu guarda, o senhor não viu uma mulher passar por aqui sem um garotinho assim como eu? Naquela casa tinha uma empregada muito boazuda chamada Creuza, um garotinho muito curioso chamado Joãozinho e um pai muito tarado chamado Braulio. Certo dia, Joãozinho perguntou na frente da empregada: ô pai, o que é que a Creuza tem no meio das pernas? Os dois ficaram um pouco encabulados, mas o pai respondeu: uma garagem, filho. Ah, é? E você, pai, o que é que tem no meio das pernas? Eu tenho um caminhão, filho. Respondeu o pai olhando com ar de safadeza pra Creuza. Quando Joãozinho foi dormir, ele aproveitou o papo e pediu pra Creuza para deixar ele estacionar o caminhão na garagem. Ela gostou da ideia e os dois foram para o quarto. Quando o pai dele estava manobrando o caminhão várias vezes na garagem de Creuza, Joãozinho entra no quarto e fala: Bibi, ô pai, tira o caminhão da garagem e deixa eu estacionar meu fusquinha. Final de ano, Joãozinho volta às aulas. Vê o pai fazendo as contas todo preocupado e diz: pai, eu tenho uma boa notícia pra você. Você não vai precisar comprar livro da escola pra mim esse ano. Que maravilha, meu filho. Mas o que foi que aconteceu? Ganhou livros de algum concurso na escola, achou dinheiro na rua, ganhou na Mega Sena? Que nada, pai. Eu repeti foi de ano. Joãozinho conta ao pai o zero que levou em matemática. A professora perguntou quanto dá 2 vezes 3. Eu respondi que são 6. Então ela me perguntou quanto dá 3 vezes 2. E não é a mesma merda? Pois é, foi o que eu respondi. A professora faz uma pergunta para cada aluno. Pedrinho, você tem medo de quê? Ai, professor, eu tenho medo do Saci Pererê. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Mariazinha, do que é que você tem medo? Professor, eu tenho medo do Curupira. Não precisa ter medo, é apenas um folclore. Joãozinho, do que é que você tem medo? Ai, professor, eu tenho medo do Malamém. Malamém? O que é isso? É que quando a minha mãe tá rezando, ela fala: mas nos livrarmos do Malamém. Depois de atender a porta, Joãozinho grita pra mãe: mamãe, mamãe, o leiteiro chegou. Você tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que ir brincar lá fora? No meio de uma cerimônia de casamento, Joãozinho pergunta: mamãe, por que é que toda noiva se veste de branco? É porque é o dia mais feliz da vida dela. Ah, entendi. E por que é que o noivo se veste de preto? Uma professora foi contratada e chegando na sala de aula foi logo se apresentando. Bom dia, crianças. Eu sou a nova professora de vocês. Meu nome é Valgina. Prestem bem atenção, porque tem uma letra L no meio. Foi aquele burburinho na sala, com risadinhas, carinhas maliciosas pra tudo quanto é lado. Mas a professora, já acostumada, não se importou e deu aula normalmente. No final da aula, como um teste, ela lançou a seguinte pergunta pra Joãozinho: Joãozinho, qual é mesmo meu nome? Joãozinho pensava e nada. Não
saía o nome, aí a professora ajudou. Lembre-se, tem um L no meio. Ela nem termina de falar e Joãozinho interrompeu. Lembrei, professora, é bucleta. Mamãe, a privada dá voltas? Não, filhinho. Vixe, então eu caguei na máquina de lavar roupa. Mamãe, uma menina de 8 anos pode engravidar? Ai, claro que não, né? Ihu! Joãozinho chega em prantos da escola. Mamãe! O que foi, meu filho? Os outros meninos, mamãe. Eles ficam me chamando de cabeção. Não liga pra eles, meu filho. Mas é todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, não. E por que você não bate neles? Eu tento, mamãe. Só que eles correm e eles entram numa rua bem estreitinha. Um sujeito está parado na porta de um boteco, quando vê um garoto com um cachorro enorme, todo pintado de vermelho, sendo puxado por uma corda amarrado nos seus testículos. Comovido com o sofrimento do cachorro, o sujeito aborda o garoto. O que é isso, meu filho? O que você está fazendo? Eu tô brincando de bombeiro. Achando que seria mais fácil se entrasse na onda do garoto, o cara sugere. Então por que você não amarra a corda no pescoço do cachorro? O seu carro ia ficar muito mais rápido. Eu sei, mas aí eu ia ficar sem a buzina. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 provas que a Terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde: Bem, professora, o livro diz que é. Meu pai diz que é. E a senhora também diz que é, hein? Então tá provado. A garotinha, muito sapeca, ao ver seu priminho saindo do banho com a braguilha aberta, ela avisa: Joãozinho, cuidado pro seu passarinho não fugir. Não se preocupe não, Mariazinha, ele não foge não, ele é mansinho. Ele foi criado aqui na palma da minha mão. Mamãe, o leiteiro chegou. Tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que brincar lá fora? Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta: Mamãe, bunda amarrota? É claro que não, por quê? É que eu vi o papai falando pro amigo dele que ia passar o ferro na bunda da empregada. Mamãe, eu não quero conhecer o meu avô. Cala a boca, menino, e continua cavando. Na última aula de catecismo, o padre pergunta a Joãozinho: o que você fará para entrar no céu? Eu vou ficar na porta, entrando e saindo, até São Pedro ficar de saco cheio. Aí ele vai brigar comigo. E aí, moleque? Ou sai ou entra de uma vez? Aí eu entro. Chega o final do ano e Joãozinho traz para o seu pai o boletim: Meu filho, no meu tempo, nota baixa era motivo para uma grande surra. Boa ideia, pai. Que tal a gente pegarmos a professora amanhã na hora da saída? Dois garotinhos contando vantagem. Meu pai é tão grande, mas tão grande que ele não consegue passar embaixo da porta. E o meu é maior ainda. Ele é tão grande que ele tem que se abaixar pra fazer cesta de basquete. Aí Joãozinho, vindo aquilo, resolveu se meter na conversa. Mas o meu é maior. O meu é tão grande, mas é tão grande que ele nem pode comer iogurte. Um dos amiguinhos perguntou: Não pode comer iogurte? Como assim? É que um dia desse ele comeu, quando chegou no estômago já tinha passado do prazo de validade, ó. Naquela segunda-feira, os alunos entregam a redação para a professora que havia encomendado no final de semana. Todo mundo entrega uma folhinha ou no máximo 2. Somente Joãozinho aparece com um monte de folha, tudo encadernado. O que é isso, Joãozinho? É a minha redação, professora. Cheia de curiosidade, a professora toma aquele enorme volume na mão. Abre a primeira página e lê: A Grande Cavalgada. Vira a segunda página, cataploc. A terceira página, cataploc. A quarta página, cataploc. E assim sucessivamente. E vai lendo uma por uma as 945 páginas do livro. E em todas estava escrito a mesma palavra: cataploc. Até que ela chega na última página: cataploc. Iha!
Joãozinho perturbando sua mãe. Mamãe, mamãe, o papai está correndo desesperado pela estrada. Fica quieto, menino, e acelera. Certo dia, a Mega Sena estava acumulada em 100 milhões e a professora chega na escola e pergunta para os alunos o que eles fariam se ganhassem toda essa grana. Mariazinha, o que você faria se ganhasse 100 milhões na Mega Sena? Ah, professora, eu compraria uma casa pro meu pai, uma nova bem grande pro meu avô e uma pra nossa empregada, coitada, paga aluguel. Lindo, Mariazinha. E você, Júnior? Bem, eu compraria caminhões cheios de comida e acabava com a fome do Brasil. Interessante, Júnior. E você, Ana? Ah, professora, eu abriria várias escolas para todos os que não têm dinheiro pudessem estudar de graça. Parabéns. E você, Joãozinho? Ah, professora, eu compraria uma casa e enchia de mulher e de uísque. Que absurdo, Joãozinho. Por que você resolveu fazer uma escolha tão fútil? E o menino, sem se abalar... Ah, professora, porque filme de sacanagem Coca-Cola eu tenho todo dia. A professora, conferindo o dever de casa dos alunos, pergunta a Mariazinha: qual é a parte do corpo humano que fica até 7 vezes maior sobre o efeito de uma emoção ou de uma excitação? Mariazinha fica de pé, olha para o chão, esfrega o pé e diz: Bem, eu acho que sei, mas eu tô com vergonha de responder. A professora diz: senta-se, menina. Joãozinho, levante e diga pra turma qual é essa parte do corpo. É fácil, professora. É a pupila, que aumenta 7 vezes mais o seu tamanho original sobre efeito de emoção ou se ela foi excitada pela luz. Muito bem, Joãozinho. A professora parabenizou e em seguida foi conversar com Mariazinha. Enquanto a você, Mariazinha, ficaram provadas 3 coisas. Primeiro, você não fez o dever de casa. Segundo, você tem muita bobagem nessa sua cabecinha. E terceiro, quando você se casar, você vai ter uma grande decepção. Mamãe, eu deixei as drogas. Graças a Deus, meu filho. Sim, mas eu não lembro aonde. A mãe de Joãozinho deu uma tremenda bronca no filho. Joãozinho, já falei quantas vezes pra você não puxar o rabo desse gato, menino? E Joãozinho responde: mas eu não tô puxando não, mãe, é ele. Mamãe, mamãe, o que é um orgasmo? Não sei, querido, pergunta pro seu pai. Joãozinho passa diante de uma janela do padre com um pão na mão e a outra mão dentro do bolso. Boa tarde, seu padre. Boa tarde, meu filho. Vejo que você está com a semente da vida em uma das mãos. E o que você tem na outra? Ah, na outra eu tenho um pão, padre. Mamãe, mamãe, por que estamos empurrando o carro até o precipício? Fica quieto, menino, senão vai acordar seu pai. Papai, papai, é verdade que os contos de fada sempre começam com era uma vez? Olha, meu filho, nem sempre. Tem uns que começam assim: quando eu for eleito... Mamãe, no colégio tem um menino que me chamou de Mariquinha. E por que você não bateu nele? Ai, mamãe, ele é tão lindo. Mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mafioso. Amanhã mesmo eu vou resolver isso, menino. Tá bem, mãe, mas faça aparecer um acidente, mamãe. Mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. Cala a boca, menino, que nem pra escola você vai ainda. Num baile beneficente do colégio, Joãozinho resolve tirar a irmã de uma das professoras para dançar. A senhorita poderia me dar o prazer dessa dança? Convida ele cheio de galanteios. Eu não danço com criança, respondeu ela secamente. E ele, sem perder o rebolado: 1000 perdões, eu não sabia que a senhora estava grávida, não. Joãozinho entrou no bar de seu Jorge correndo e gritando: Seu Jorge, o senhor não sabe o que aconteceu com seu filho. O que foi, menino? Perguntou o velho aflito. Ele tava passando na frente da construção e caiu um saco de cimento bem na cabeça dele. Oh, meu Deus do céu, não é possível, eu acho que eu vou ter um treco. Calma, seu Jorge, podia ter sido pior se o saco tivesse cheio.
Na sala de aula, o professor pergunta a Juquinha: Juquinha, pra que serve o algodão? Não sei não, senhor. Pense bem, de que são feitas as suas calças? De roupas velhas do meu pai. Na aula de religião, o professor voltou-se para a mais assanhadinha da classe e perguntou: Lourdinha, me diga quem foi o primeiro homem. Ah, professor, se o senhor não se importa, eu prefiro não dizer. Uma mulher chegou inesperadamente em casa e encontrou seu marido na cama com outra mulher. Louca de raiva, ela pegou ele e levou pra dentro da garagem. Chegando lá, prendeu o negócio dele dentro de uma moça em cima da bancada. Apertou até ficar bem preso e retirou a alavanca da moça. Foi no armário de ferramentas, retirou um serrote e colocou em cima da bancada. O marido gritou desesperado: Querida, você não vai cortar ele não, né? Nisso a mulher retrucou: Não, quem vai cortar é você. Eu vou botar fogo na garagem. O marido olha na carteira da mulher e vê R$1.000. Zuleika, onde foi que você conseguiu todo esse dinheiro? Foi na raspadinha, foi? Não, querido, foi na cabeludinha mesmo. Dois amigos inseparáveis tinham como rotina um happy hour semanal num bar. Naquele dia, durante o encontro, um deles percebeu que o outro estava meio estranho. Aconteceu alguma coisa, rapaz? Você tá tão distante? Aconteceu uma coisa meio constrangedora. Eu não sei nem se eu quero falar sobre isso. Desabafe, homem. Pode falar. Sabe o que é? Minha mulher fugiu ontem com outro homem. É mesmo, rapaz? Com quem? Com meu melhor amigo. Nessa hora, o cara que estava fazendo as perguntas irritou-se. Poxa, cara, eu te conheço desde menino. Sempre contamos um com o outro pra tudo. Seu melhor amigo sou eu. E o outro abriu um sorriso e disse: Ah, você era. Até ontem. O camarada chega de viagem um dia mais cedo e encontra a mulher na cama com o amante. Corre daqui e veste dali e o marido encontra uma oportunidade de usar todos os palavrões que havia aprendido. Assim que os pelados se recompõem, a mulher em prantos pede ao marido: Por favor, Armando, vamos resolver esse problema sem o uso da violência. Ah, é? E eu posso saber como? Eu tenho uma ideia. Intervém o amante. Podemos disputá-la em um jogo de sinuca. Quem perder mais rodadas depois de 2 horas de jogo, sai da vida dela definitivamente. Eu topo, disse o marido. Mas tem uma condição. Qual? Vamos jogar apostando dinheiro pra ficar um pouco mais emocionante. Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta encontra sua esposa com um filho japonês no colo. Irritado por nem ele nem a esposa serem japoneses, o marinheiro pergunta à esposa o que havia acontecido e ela calmamente lhe explicou: Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados, mas como eu não tinha leite, uma ama de leite japonesa se ofereceu para amamentá-lo. Eu aceitei e ele ficou assim. Como o marinheiro não entendia nada de crianças, resolveu perguntar à sua mãe se era realmente possível acontecer uma coisa dessas. A velha, depois de escutar tudo, respondeu indignada: É claro que é possível, meu filho. Quando você nasceu, aconteceu a mesma coisa. Eu não tinha leite e coloquei você pra mamar numa vaca. E é por isso que você tá tão chifrudo desse jeito. Um cara foi até uma cartomante, ela olhou atentamente para a bola de cristal e falou: Eu vejo que você tem 2 filhos. E ele respondeu: A senhora tá enganada, eu tenho 4 filhos. Isso é o que o senhor pensa. O marido virou-se para a mulher e disse: Meu bem, vamos colocar notas de R$5 no cofre toda vez que nós fizermos amor. E a mulher concordou. Quando chega no fim do ano, ele disse: Vamos ver quanto é que nós já temos? Ao abrir o cofre, ele ficou surpreso e perguntou: Por que aqui dentro tem notas de R$10 e de 50? E ela respondeu: Você pensa que todo mundo é pão duro que nem você? O sujeito está no motel com o amante curtindo a pernoite quando ela resolve interromper o silêncio. Ricardo, por que você não corta essa barba? Se dependesse de mim, meu amor, eu tirava. Você sabia que minha mulher seria capaz de me matar se eu aparecesse em casa sem barba? Ora, querido, faça isso por mim, por favor. O sujeito continua dizendo que não dá, até que não resiste às súplicas da amante e resolve atender o pedido. Depois do trabalho, ele passa no barbeiro e em seguida vai a um jantar de negócio
negócios e quando chega em casa a esposa tá dormindo. Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto e a sua voz sonolenta. Carlão, você ainda está aqui? Vai embora, meu marido já está para chegar. O marido chega mais cedo do trabalho e surpreende-se com a mulher e o seu melhor amigo em pleno ato sexual, na sua própria cama. Cláudia, minha esposa querida, como é que você pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos sempre fui um marido fiel, te amei como ninguém, dediquei toda a minha vida a te fazer feliz. E você, Gustavo, a quem eu considerava como um irmão, a quem sempre amparei nos momentos difíceis, eu sempre te admirei, você era um exemplo de... Ei, vocês querem parar de fazer essas coisas aí, prestar atenção no que eu tô falando? Um cara vai ao tribunal acusado de dar fim à sua esposa e o juiz inicia o interrogatório. Senhor João Francisco da Silva, o que o senhor tem a dizer em sua defesa? Bem, meritíssimo, eu voltei pra casa um pouco mais cedo e encontrei minha mulher na cama, com meu melhor amigo. Isso foi demais pra mim, eu tive que fazer alguma coisa. Bem, isso é tudo, eu não tenho mais nada a dizer. Mas espere, não há nada sobre o seu amigo aqui no processo verbal. O senhor poderia nos dizer o que aconteceu com ele? Bem, meritíssimo, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele não teve culpa, não. O máximo que consegui fazer foi deixá-lo uma semana preso na coleira, sem comer ração. Mas depois eu fiquei com pena dele. Mais uma vez, aquela típica cena. O marido chega em casa e pega a mulher com o outro na cama. Mais do que depressa, ele se organiza pra dar fim ao Ricardão, quando a esposa interrompe. Pare, não faça isso, por favor! E o marido furioso grita. Me dê uma única razão pra eu não acabar com esse sujeito. Esse sujeito é o pai dos seus filhos. O marido e a mulher conversam na cama antes de dormir, até que a mulher curiosa pergunta ao marido: se eu morresse, você casava com outra? É claro que não. Não, por que não? Você não gosta de estar casado, não? Claro que eu gosto. Então por que você não casava de novo? Ah bem, eu casava. Casava? A mulher fala com um olhar triste. Então? E dormiria com ela na nossa cama? E onde é que você quer que a gente fosse dormir? E substituiria as minhas fotografias por fotografias dela? É natural que sim. E ela ia usar o meu carro? Não, ela nem sabe dirigir. Uma linda mulher vai ao psiquiatra porque está tendo graves problemas em sua vida sexual. Olha, doutor, por mim eu nem viria, mas meu marido não está feliz e diz que eu preciso de ajuda. O médico faz uma série de perguntas sobre a performance da mulher e ele fica muito intrigado porque aparentemente ela parece ser uma mulher muito bem resolvida. Já sem muitas perguntas a fazer, o psiquiatra finalmente indaga: você costuma olhar pro rosto do seu marido quando está fazendo sexo? Bem, sim, uma vez eu vi. E como ele estava? Muito zangado. Nesse momento, o psiquiatra sentiu que estava realmente conseguindo algo e disse: acho que estamos tocando num ponto muito interessante. Vamos mais a fundo. Você disse que só viu o rosto do seu marido uma vez enquanto fazia sexo. Isso me pareceu inusitado. Como foi que isso aconteceu? Ah, ele estava nos espiando pela janela. Chegando de viagem, um senhor muito elegante toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista para levá-lo em casa. No caminho, vê uma senhora com um vestido bem decotado entrando numa boate. O senhor começa a reparar na mulher e a reconhece. Então ele pede ao taxista que retorne à porta da boate. Tira do bolso um maço de notas e diz a ele: aqui estão R$2.000. São seus se você tirar de dentro desse clube das mulheres aquela vestida de vermelho que acaba de entrar. Mas vá tirando cobrindo de pancada, sem pena, porque aquela desgraçada é minha esposa. O taxista andava meio duro, aceita de cara e entra na boate. 5 minutos depois ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos. O senhor no táxi vê a cena e percebe horrorizado que a mulher está vestida de verde e sai correndo para alertar o taxista do erro. Pare, essa não é minha mulher não. O vestido dela aí é verde. O senhor é daltônico, é? E o taxista retruca: fique tranquilo, meu amigo, essa aqui é a minha. Já eu volto para pegar a sua. Desconfiado de traição, o marido chega em casa mais cedo. Ouvindo os passos do corno, a mulher rapidamente esconde o Ricardão no armário. Quando entra, o marido olha para todos os lados e vê um amontoado de pentelho preso entre as portas. O que é aquilo? Perguntou ele nervoso. É o gato, meu amor. Ele está dormindo dentro do armário. Deixa ele, tadinho. O gato? E o marido todo desconfiado:
Vamos ver. Então ele vai até o armário e puxa um pelo. Então o gato grita: "Miau!" Que judiação, querido. Mas ele continua. Puxa outro pelo e o gato: "Miau!" Então ele puxa 2 pelos. "Miau!" Agora ele puxa vários pelos juntos e o gato: Já falei miau, caramba! Era uma tarde quente e a Betty estava gozando do único prazer isento de taxas: fazer amor. Escutou um barulho na porta da frente, deixou o amante na cama, enfiou uma roupa e correu para andar de baixo. Vendo o marido que entrava, perguntou: "Carlos, você não deveria estar no trabalho?" Ouvindo isso, o amante se fechou no armário. Desconfiado, Carlos começou a subir a escada e a Betty continuou bem alto para que o amante ouvisse: "Benzinho, essas traças estão me deixando louca. Eu liguei para a prefeitura e eles mandaram um homem do controle de insetos." Ainda mais desconfiado, Carlos sobe as escadas, entra no quarto, abre o armário e vê um homem nu no meio dos vestidos da Betty. Quem é você? Perguntou o corno velho. "Eu sou agente do controle de insetos ao seu dispor", gaguejou o amante. E o que é que você tá fazendo pelado dentro do armário? Pelado? Meu Deus do céu, essas traças tão impossíveis, viu? Num julgamento, o juiz pergunta pro réu: "Como o senhor matou a sua esposa?" As chifradas, meritíssimo. Absolvido. Legítima defesa. Os pombinhos estavam dormindo tranquilamente quando, por volta das 3 da manhã, escutaram ruídos estranhos. "Foge, foge! Deve ser meu marido!" O cara levanta da cama peladão e rapidamente pula pela janela. Depois de cair em cima de um arbusto, ele volta irritado: Desgraçada, seu marido sou eu. "Ah, é, né? E por que foi que você pulou a janela?" Sábado, como de hábito, o cara levantou cedo, colocou os agasalhos silenciosamente, tomou café e deu até um passeio com o cachorro. Em seguida foi até a garagem, engatou o barco de pesca no 4x4. De repente começou a chover terrivelmente. Havia até pedra de gelo misturado com a chuva. Ventos a mais de 80 km por hora. Ele ligou o rádio e ouviu que o tempo seria chuvoso durante todo aquele dia. Voltou imediatamente para casa. Silenciosamente tirou a roupa e deslizou-se rapidamente para debaixo dos cobertores. Afagou as costas da sua mulher suavemente e sussurrou: "O tempo lá fora está terrível." E ela, ainda meio adormecida, respondeu: "Você acredita que o idiota do meu marido foi pescar com esse tempo?" O cara está sozinho em casa assistindo futebol, tomando sorvete, quando de repente toca o telefone. "Alô, o senhor marido da Helena?" Sim, sou eu mesmo, por quê? "Olha, eu tenho uma notícia muito desagradável para lhe dar. Ela estava no banco de passageiro de uma Ferrari conversível que capotou 3 vezes na Avenida Central." Meu Deus, ela morreu? Não, o motorista sim morreu, mas a sua esposa foi jogada para fora da Ferrari, caiu em cima de um arbusto e escapou ilesa. Ufa, que alívio. Então eu não tenho razão para me preocupar, né? Tem sim. Você não imagina o que ficou preso na boca dela. O sujeito decepcionado se lamenta com os amigos. Vocês não vão acreditar. Minha mulher agora tá cobrando pra fazer sexo comigo, homem. Outro dia ela me cobrou R$100. Ao ouvir esse lamento, um dos amigos comentou: "Homem, você ainda tá reclamando? Pra nós ela tá cobrando 200. O sujeito era muito hipocondríaco. É aquele tipo de gente que acha que tem todo tipo de doença. Mas ele era tão hipocondríaco que em uma das incontáveis consultas do médico foi logo perguntando com extrema preocupação: "Doutor, eu acho que eu tô doente." "Que novidade, hein?" Retruca o médico. "O que foi dessa vez?" "Bem, é que eu descobri que há mais ou menos 2 anos minha mulher tá me traindo." "Ei, eu acho que você deveria procurar um advogado, um consultor matrimonial e não um médico." "Calma, doutor, deixa eu terminar. É que ela me trai há 2 anos e até hoje não nasceu um chifre. Será que isso é problema de cálcio, doutor?" Era uma vez um criador de porcos que estava há muito tempo nesse ramo, que nem precisava mais de balança para pesar os bichos. Ele simplesmente colocava os porcos em cima da barriga e já sabia o peso. E com o tempo a sua mulher também passou a dominar a técnica de pesar com a barriga. Certo dia, depois de ter pesado muitos porcos desse jeito, ele estava cansado e pediu ao seu filho: "Ô, Ferisvaldo, vá chamar sua mãe para me ajudar, vá." O menino saiu correndo e logo voltou sem a mãe. "Ué, menino, cadê sua mãe? Ela não vem pesar os porcos, não?" "Ah,
rapaz, eu não sei. Ela tava tão ocupada pesando o vizinho. O camareiro de um hotel 5 estrelas no Rio pergunta ao homem que acabou de se hospedar com uma linda mulher de 24 anos. O senhor deseja alguma coisa? Não, obrigado. Diz o homem gentilmente. E a sua esposa, não vai querer nada? Ah, bem lembrado. Respondeu o hóspede. Me traga um cartão postal, por favor. Conversa entre vizinhas. Antônia, você tá doente? Eu pergunto isso porque eu vi sair um médico da sua casa hoje de manhã. Agora foi o que deu. Ontem de manhã eu vi sair um coronel da sua casa e nem por isso nós estamos em guerra. Um certo engenheiro especialista não quis saber de outra função que não fosse a sua especialidade. Um dia chega em casa e sua esposa reclama. Querido, o ferro não está esquentando. Dê uma olhadinha, por favor. Querida, eu não sou técnico eletricista. No outro dia, querido, a pia entupiu. Você não quer dar uma olhadinha, não? Querida, acorda. Eu não sou encanador. Na segunda-feira seguinte, querido, a torradeira está pegando fogo. Querida, vê se acorda. Eu não sou bombeiro. Eu sou engenheiro. No final de semana, descansando, o marido descobre que tudo que a esposa havia reclamado estava em perfeito funcionamento. E ele pergunta: querida, quem fez todos esses reparos? Olha, querido, você lembra daquele seu amigo que você trouxe pra jantar aqui no sábado passado? Sim, eu lembro. Então, ele se prontificou em consertar tudo. Como assim? Ele fez tudo de graça? É claro que não. Ele me disse que eu poderia pagar de duas formas. Ou eu faria outro prato igual que ele jantou aqui, ou iríamos para um motel. E o que foi que você fez? Querido, vê se acorda. Eu não sou cozinheira. Uma mulher vai ao médico que lhe dá uma péssima notícia. Você tem 6 horas de vida. A mulher fica desesperada. Vai pra casa e resolve gastar o tempo que resta da sua vida fazendo sexo com seu marido. Fazem sexo uma vez, ela pede pra repetirem. Fazem sexo mais uma vez, ela pede de novo. E eles fazem sexo pela 3ª vez. Nisso ela pediu ao seu marido: ai, amor, vamos fazer a 4ª? Olha, querida, por hoje chega. Amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo. Já você não precisa, né? Quando um homem abre a porta do carro para uma mulher, ou o carro é novo, ou é a mulher que é nova. Após muitos anos de casado, a mulher acorda muito feliz e diz: ai, meu amor, hoje estamos fazendo meio século de casados. O que eu devo matar, uma galinha ou um porco? Não, meu amor, que culpa os bichinhos têm da burrada que a gente fez? A noiva, ao chegar no hotel, diz para o noivo: querido, vamos fingir que já estamos casados há muito tempo. E o noivo concorda. Tudo bem, querida. Você carrega as malas, então. Como enlouquecer um homem? Esconda o controle remoto da TV e do som. Bata a porta do carro com força. Jogue a chuteira ou tênis de futebol que ele deixa na área de serviço e diga que foi a faxineira. Ponha sempre todas as cervejas no congelador e deixe lá até congelar completamente. Use o espelho retrovisor interno do carro para passar batom e deixe-o completamente desregulado. Sempre congele o vinho dele. Sempre congele o uísque dele. Quando ele estiver mais alegre do que o costume, pergunte: você bebeu? Convença ele de que você sabe cortar o cabelo e corte o dele. Se ele demorar a colocar a camisinha, diga: não fique nervoso. Se não der certo hoje, a gente termina amanhã. Bata fotos no momento em que ele estiver fazendo careta. Quando ele se queixar que saiu com a cara de panaca, diga: mas você é assim mesmo. Dê 2 camisas de presente para ele. Quando ele usar uma, pergunte se ele não gostou da outra. Trate-o com objetividade científica e diga: já tive 3 maridos e em termos de aproveitamento, você é o do meio. Quando ele não conseguir consertar qualquer coisa, exclame: precisamos chamar um homem para consertar isso. Dicas masculinas para mulheres. Chorar é chantagem emocional. Diga o que quer. Indiretas sutis não funcionam. Não cortem os cabelos. Nunca. Às vezes, nós não pensamos em vocês. Conviva com a ideia. Livre-se do maldito gato. Qualquer coisa que tenha dito ou feito há 6 ou 8 meses atrás não é aceitável como argumento numa discussão. Qualquer coisa que você vestir ficará bem mesmo. Cristóvão Colombo não precisou de ninguém falando qual era o caminho. Nem nós. Você tem sapato demais. Se você estiver achando que tá gorda, é porque provavelmente está gorda.
Por favor, não nos faça essa pergunta. Anote datas especiais, aniversários, etc. em um calendário de forma bem visível. Sim, fazer xixi de pé é mais difícil de acertar o alvo do que sentado. Sim e não são respostas perfeitamente plausíveis. Uma dor de cabeça que dura 17 meses é um problema sério. Vá ao médico. Domingo é igual a esportes. Se você não se veste como uma modelo de lingerie, não espere que nós nos comportemos como galãs de novela. Se uma coisa que nós dissemos pode ter duas interpretações e uma delas te deixa triste ou com raiva, nós tivemos a outra intenção. O direito de comparação é sagrado. Se vocês não nos deixam olhar para outras mulheres, como poderemos perceber quão lindas vocês são? Você pode nos pedir para fazer uma coisa, ou nos dizer como gostaria que fosse feita. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Mulheres vestindo blusinhas decotadas ou íntimos sutiãs de biquíni perdem o direito de reclamar que nós não tiramos os olhos dos seus peitos. Você já tem bastante roupa. Nada diz melhor eu te amo do que o sexo. E por fim, a melhor de todas. Não esfregue a lâmpada se você não está com vontade de ver o gênio. Um casal está indo em lua de mel para Salvador. No voo, a garota diz que tem uma confissão a fazer. O motivo pelo qual ela não aceitou fazer sexo antes do casamento é que ela não tem seios. E ela ficou com medo de que o namorado não quisesse casar. O noivo responde que ela não precisava se preocupar. Afinal, eles se amam e que o sexo não é tudo no casamento. Pouco depois, o noivo diz que tem uma confissão a fazer. Ele mostra a barriga e diz que o que ele tem logo abaixo é como o de um bebê. E que ele também não queria contar antes do casamento, de medo que ela fosse romper o noivado. A noiva responde que não precisa se preocupar, que afinal de contas eles se amam e que sexo não é tudo num casamento. Jamais aliviados por terem contado os seus segredos, os dois vão para o hotel feito dois pombinhos apaixonados. Quando vão para a cama, a noiva tira a roupa e realmente ela não tinha seio algum. É plana como uma tábua. E o noivo tira suas roupas também. A noiva dá uma olhada no noivo nu e cai no chão, desacordada. Quando volta a si, o noivo diz: mas eu te avisei no avião. Por que você desmaiou? Você disse que era como um bebê. E é 3,50 kg. Um homem chega correndo em casa e exclama para a mulher: pode fazer as malas, ganhei na loteria. E a mulher pergunta: é para colocar roupa de inverno ou de verão? Pode pegar todas, você vai embora. Dois caras estão no bar discutindo a respeito da sua vida conjugal. Eu e minha mulher fazemos estilo cachorrinho, diz um deles. Ah, já sei, você pega ela por trás. Não exatamente, eu fico sentado com a cara de coitado e ela deita e finge de morta. Uma mulher viaja por 2 dias para visitar uma amiga doente. Quando ela volta ao apartamento, seu filhinho abraça dizendo: Mamãe, adivinha o que aconteceu? Ontem, enquanto eu estava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha, eles tiraram a roupa, deitaram na cama e o papai pulou em cima dela. A mãe pega o filho pela mão e diz: não diga mais nada. Vou esperar seu pai voltar e você vai repetir isso da mesma maneira que me contou. O pai volta do trabalho e a mulher lhe joga na cara: eu vou embora. Vou fazer as malas e vou embora. Mas por que, meu amor? A mãe então fala pro filhinho: Juninho, fala agora, conta pra ele o que você me contou. E o menino começou: ontem, enquanto eu tava brincando dentro do seu armário, o papai entrou no quarto com a vizinha. Eles tiraram a roupa e deitaram na cama. E o papai pulou em cima dela. E eles fizeram igualzinho ao que você e o tio Fernando fizeram quando o papai viajou no mês passado. Em uma cidade pequena, um policial detém um jovem motorista que dirigia em alta velocidade pela rua principal da cidade. E logo o rapaz tentou explicar: seu guarda, eu tenho um motivo para andar depressa. Cala a boca, você vai ter que explicar isso ao delegado. O policial então leva o infrator para a delegacia. Lá o rapaz insiste: mas senhor, escute, eu estou atrasado porque... Quer calar essa matraca? Eu vou colocar você na cadeia. Só assim eu não escuto sua voz. Depois de um pouco mais de 1 hora, o policial vai ao motorista detido e diz: apesar de tudo, você tá com sorte, meu rapaz. Hoje é o casamento da filha do delegado e ele deve estar na igreja todo feliz. Quando ele vier pra cá, estou certo que ele estará de bom humor e vai soltar você. Eu não tenho tanta certeza, seu guarda, respondeu o rapaz com a voz resignada. Eu sou noivo. Uma bicha entra num sex shop toda discreta. Chama um vendedor e pergunta pelos órgãos de borracha. O vendedor ela leva para uma sala reservada e mostra vários, de todos tamanhos e cores diversas. Nisso, a bicha apontando falou pro vendedor bem baixinho: eu quero aquele vermelhão lá no canto. Não, meu filho, mas ali é o extintor de incêndio.
Chegou um jovem marinheiro no navio e o pessoal logo avisou pra ele: olha, meu amigo, o comandante aquele não é brincadeira. Fique de olho, viu? Que o comandante ele não perdoa. Todo marinheiro novo que chega, ele traça. Não, meu amigo, mas comigo não é assim não, que eu sou esperto. Falou o novo tripulante e tratou de tomar todo cuidado com o comandante. E a viagem começou e o marinheiro sempre tomando muito cuidado. Quando na proximidade com o comandante, andando de costas pra parede e outras coisinhas a mais. O pessoal estava besta, porque já estava em alto mar vários dias e o menino ainda continuava inteiro. Até que o navio chegou no primeiro porto. E o comandante mandou chamar o marinheiro no seu camarote. Olha aqui, faça-me um favor, vá lavar o banheiro, disse o comandante. O marinheiro, todo desconfiado, começou a lavar o banheiro. Tá muito calor, meu filho, pode tirar a roupa. Muito desconfiado, o menino fica só de calção, mas sempre de costas pra parede, lavando tudo, mas se protegendo. De repente o navio ancora e a chaminé solta aquele assovio fino e comprido. Desabituado aos ruídos marítimos, o marinheiro assustado pergunta: o que foi isso? E o comandante respondeu: o pneu do navio que furou. Minha nossa! Ele correu até a escotilha para ver lá embaixo o que tinha acontecido. Foi exatamente nesse instante, com a cabeça enfiada na escotilha, de costas pro comandante, que ele compreendeu a realidade da coisa. Minha nossa! Navio não tem pneu! Ui! Depois de anos de análise, o sujeito descobre, traumatizado, que além dele próprio, o pai, o avô e 5 tios tinham tendências homossexuais. O analista indignado pergunta: mas então ninguém gosta de mulher na sua casa? Ah, é claro que sim, doutor, minhas 4 irmãs. Num total de 5 pessoas estavam a bordo de um pequeno avião. Um advogado, um deputado, um médico, a bicha e um comandante. Repentinamente o avião começa a cair e os 4 paraquedas existentes são distribuídos. A bicha se agarra com o piloto, pois só havia um paraquedas para os dois. Como o paraquedas não abria, desesperado, o piloto gritou: nós vamos se lascar! E a bichinha freneticamente respondeu: será que dá tempo? Você sabe quantas bichas são necessárias para trocar uma lâmpada? 6. Uma para dar um grito histérico quando a luz acabar, uma para trocar a lâmpada e 4 para fazerem uma algazarra enorme quando a luz acender. A bichinha foi ao médico e reclamou: ai, doutor, o senhor tem que me ajudar. Eu não consigo mais sentir prazer na hora do sexo. O médico examina cuidadosamente. É claro que não era hospital público, né? E depois dá o veredito: realmente o seu orifício anal está no estado deplorável. Sua única salvação é um transplante. Depois de alguns meses na fila, a bicha já estava desesperada. Quando certa hora da tarde toca o telefone. Era o médico: achei um doador com ânus em ótimo estado de conservação. Venha já para o meu consultório para fazermos o transplante. Horas depois, a bicha já estava recebendo alta. Agora você tome muito cuidado, viu? Aconselhou o médico na despedida. Mas cuidado, euzinha, mas nem morta. Antes que a bunda era minha, eu já não ligava. Imagina agora que é dos outros. Eu vou arrasar. Duas bichas conversando. Eu virei homossexual por causa de um provérbio. De um provérbio? É, querido, eu tinha um primo que ele ficava toda hora tentando me convencer a mudar de time. Aí um dia ele me falou esse provérbio: quando você sentir 2 bolas encostarem nas suas nádegas, não se desespere. O pior já passou. Em plena UTI, o sujeito não deixava ninguém dormir, só ficava reclamando da sorte. Mas que droga essa minha vida! Na minha infância diziam que a vida era legal, que tudo ia dar certo e etc. Fiquei adulto e a mesma droga. Cheguei à meia-idade e o negócio era ter calma pra encarar a velhice com sabedoria e bom senso. Fiquei velho e estou aqui nessa cama doente, e como se não bastasse, de hora em hora vem um e enfia um baita supositório na minha bunda. E a bicha que estava no leito ao lado disse: quer trocar de cama, santa? Um cara
cara estava no ônibus quando acidentalmente ele passou por uma freira e deu aquele esbarrão. A freira zangou-se e esculhambou. Ele pediu desculpa, mas não teve jeito. A seguir ele comentou com o motorista o que aconteceu e o motorista disse: rapaz, essa freira aí é conhecida. Ela dá esporro em todo mundo, mas no fundo ela gosta, é uma sem vergonha. O pessoal diz que todo final de tarde ela encosta a bunda num buraco que tem numa divisória que dá pro salão da igreja e vem um padre e faz amor com ela. O cara então dá um jeito de substituir o padre numa tardezinha e fica à espera no local indicado pelo motorista. Quando ele vê aquela bunda posta na abertura da parede, ele vai fundo e crau. Depois de fazer amor, ele fala: ei, mas aqui não é o padre não, viu? É aquele cara do ônibus que você desmoralizou na frente de todo mundo, sua safada. E do outro lado se ouviu uma voz: aqui não é a freira não, viu? É o motorista. Final de tarde, o banco lotado, 4 caras encapuzados invadiram o banco e entraram gritando: isso é um assalto, todo mundo tira a roupa e deita no chão. Ai, moço, o que é que o senhor vai fazer com a gente? Perguntou aquela senhora recatada. Nós vamos lascar todo mundo aqui, respondeu o bandido. Pelo amor de Deus, leve todo o dinheiro, mas deixa a gente em paz, gritou o gerente. Nisso a bicha que já estava de sunguinha interrompeu: calha a boca que você não entende nada de assalto, deixe os meninos fazer os trabalhos deles. De madrugada, no centro da cidade, a Traveca é assaltada, estuprada por 4 fortões embriagados. Depois de ser violentada, ela vai até a delegacia e relata o ocorrido, contando os detalhes. Além de me levarem tudo que eu tinha, os tarados usaram e abusaram de mim a noite toda. Cada um com um negócio maior do que o outro. Fizeram tudo comigo, eu tô que eu não posso nem andar. Tá bom, boneca, respondeu o delegado. Vou trancafiar os elementos. Ótimo, doutor, e eu exijo a reconstituição do crime, viu? Sabe por que um casamento entre 2 travestis tem tudo para dar certo? Porque eles têm peito para encarar a rotina e saco para aguentar as esquisitices um do outro. A bicha vai ao médico. Tô dói. Aonde? Na cabeça? Não, doutor, é mais pra baixo. No pescoço? Não, doutor, é mais embaixo. No estômago? Não, doutor, mais embaixo. Já sei, é no passarinho. Não, doutor, é na gaiolinha. A Traveca estava na esquina rodando a bolsinha quando a sua amiga chegou. A coisa tá difícil hoje, né? Pois é, dá pra desinfetar aqui do meu ponto? Calma, bicha, tá estressada, é? E a dona do ponto ficou quieta, até que a amiga resolveu mudar de assunto. Nossa, amiga, mas que bota linda você está usando. É couro de quê? É couro de pinto. Nossa, então faz um favor pra mim. Enche a minha bunda de chute. Numa segunda-feira, baixa temporada, a praia estava deserta. De repente, o chefe dos salva-vidas chega ao posto de salvamento e avista com seu binóculos um dos salva-vidas fazendo amor com um sujeito em plena areia. Indignado, ele corre até o local e grita: mas que putaria é essa? Você está ficando louco? E o salva-vidas ofegante: isso é um salvamento, doutor? O indivíduo estava se afogando? E você está fazendo amor com ele? Pelo que eu saiba, salvamento e afogamento se faz com respiração boca a boca. E como é que o senhor acha que tudo isso aqui começou? Uma bichinha viajava de avião quando disse pro seu namorado que o seu maior desejo era transar com ele nas alturas. O namorado disse que não era possível, pois o avião estava lotado. Mas a bichinha insistiu dizendo que tava todo mundo dormindo, inclusive a tripulação, pois era aniversário do comandante e a champanhe tinha rolado a noite toda. E o avião estava inclusive no piloto automático. Para provar que era verdade, ele foi na frente e disse: alguém tem um isqueiro para acender um cigarro? Alguém tem um isqueiro para acender um cigarro, por favor? Como ninguém respondeu e não reclamou, ele disse: tá vendo aí? Tá todo mundo dormindo profundamente. Depois de muito insistir, o namorado resolveu fazer amor com ele ali mesmo. 2 horas depois, uma comissária resolve dar uma geral no avião e encontra um velhinho tremendo e disse: o senhor tá doente? Tá sentindo alguma coisa? Não, minha filha, eu tô morrendo de frio, pois eu já sou velho e esse ar-condicionado tá muito forte. E era um moço então perguntou: e por que o senhor não pediu um cobertor? Não, minha filha, você pensa que eu sou doido, é? O menino ali pediu um isqueiro e o caba fez amor com ele, minha filha. Imagine se eu pedisse um cobertor. 2
Dois amigos conversavam no bar. Cara, eu descobri que meu filho agora é uma bicha. Não acredito não, rapaz, mas sério mesmo? Que tragédia, hein? Nem me fale, cara. E o pior é que ele fugiu com o Pedrão, o amor da minha vida. O padre na cidade apresentava um problema bastante peculiar. Sua barriga crescia cada vez mais, fazendo parecer uma mulher grávida. Ele foi ao médico e, não encontrando razão para tal fato, eles resolveram fazer uma cirurgia. Acabaram descobrindo que era um acúmulo de líquidos e o problema logo foi sanado. Aconteceu que no mesmo dia do padre, uma mãe solteira morreu durante o parto e os estudantes de medicina que faziam estágio no hospital resolveram aprontar. Quando o padre estava acordando da pós-recuperação cirúrgica, colocaram o bebê nos seus braços. Mas o que é isso? Perguntou ele assustado. É o seu filho? Disse um estudante que estava do lado da cama. O senhor estava grávido? O padre ficou empolgadíssimo com esse fato, que parecia ser um milagre divino, e a criança acabou ficando com ele. Alguns anos depois, ele disse ao garoto que era adotado, para não confundir a sua cabeça. E isso foi até que o garoto se transformou num homem e se formou em medicina. Um dia o padre já estava velhinho e, sentindo que estava chegando a sua hora de partir, chamou o rapaz e disse: "Ai, meu filho, eu tenho o maior segredo do mundo para lhe contar, mas eu tenho medo que você fique chocado." O rapaz, que já imaginava do que se tratava, disse: Eu já sei, já adivinhei faz muito tempo. O senhor vai me dizer que é meu verdadeiro pai, né? "Não, meu filho, eu sou sua mãe. Teu pai é o bispo." Jane estava meio desconfiada do Tarzan. Ele estava saindo muito, chegando tarde em casa. Um dia ela resolveu conferir. Mal ele chegou, Jane deu uma olhada geral no marido e descobriu um fio de cabelo louro no ombro. "De quem é esse cabelo louro?" perguntou a Jane feroz. E o Tarzan, dando uma desmunhecada: "Ai, meu bem, é do leão." Três velhos amigos se encontraram em uma festa. Um deles foi ao banheiro, enquanto os outros dois começaram a conversar. Começaram a falar dos seus filhos. O primeiro, todo metido, falou: "Ai, meu filho é rico. Além de tudo, é bonito, inteligentíssimo. É dono de uma companhia aérea. Ele tem tanto dinheiro que outro dia um amigo dele fez aniversário. Ele deu um helicóptero pra ele de presente." E o segundo retrucou: "Ah, isso não é nada. Meu filho é mais rico ainda. Ele é dono de uma frota de navios. Veja só, ele é tão cordial que um dos amigos dele um dia desse aniversariou e ele deu de presente um iate." Enquanto isso, o terceiro amigo retornava do banheiro e foi logo perguntando: Você está falando de quê, hein? "Sobre os nossos filhos. Me diz aí, o que é que seu filho faz? Ele é dono de quê?" E o terceiro respondeu todo sem graça: Ah, meu filho não é dono de nada não. Ele é maquiador e ainda por cima é bicha. A única coisa que ele tem de sobra é sorte. Imagine vocês que um dia desse, no aniversário dele, ele ganhou um helicóptero e um iate de presente dos seus namorados." Na delegacia, o guarda entra trazendo um cara que aparentemente está sóbrio, mas afirma o contrário. Prendi o elemento porque ele está completamente embriagado, seu doutor. O delegado olha o sujeito de cima a baixo e pergunta: "Como é que você chegou à conclusão que ele estava embriagado?" Ele estava na maior discussão com o motorista de táxi, doutor. "Ué, e o que é que isso prova?" Acontece que no local nem tinha táxi e nem muito menos motorista. Um brasileiro e um americano conversam. No meu país, existe uma máquina tão perfeita que, introduzindo farinha de trigo e água de um lado, saem pães quentinhos do outro, em poucos segundos. O brasileiro, querendo contar vantagem, disse: Isso não é nada não, meu amigo. No meu país foi inventada uma máquina de fabricar bebida que é incrível. Você coloca a cana de açúcar de um lado e do outro sai um bêbado com 2 policiais segurando ele. Um bêbado chega em casa às 3 da manhã e, morrendo de medo da mulher acordar, nem acende a luz. Fica tateando no escuro. De repente ele tropeça em alguma coisa e cai de bunda no chão. Até aí tudo bem, se não tivesse uma garrafinha de uísque no bolso de trás da calça. Além de perder o uísque, ele ficou com a bunda toda cortada. Quando ele viu o sangue escorrendo, correu pro banheiro para colocar uns band-aid. E ficou de bunda pro espelho colocando um band-aid onde ele via sangue. No outro dia a mulher dele acordou ele aos bufetes. Mas que merda é essa, João Augusto? Você não tem vergonha, não? Pô, mas eu só tomei 2 cervejinhas, Ivane. Como é que você disse que eu tava bêbado se você nem me viu chegar? Eu adivinhei. Quando eu olhei que vi aquele monte de band-aid grudado no espelho, meu amigo.
Dois bêbados estavam no bar conversando quando um resolveu fazer uma aposta. Vamos apostar R$10 pra ver quem faz a melhor rima? Vamos embora, respondeu o outro. Então eu vou começar. Rima com rima, peguei tua prima. Todos ao redor caem na gargalhada. Aí é a vez do outro que manda. Rima com rima, peguei sua irmã. Mas nem rimou, seu besta. Mas que eu peguei. Um bêbado chega em casa e vê a mesa toda arrumada com alguns restos de comida do dia anterior. Morrendo de fome, ele resolve fazer uma boquinha. Ou melhor, devorar tudo que ele vê pela frente. Como seu estado não era dos melhores, ele acaba comendo um pequeno rato que estava em cima da mesa. Percebendo a burrada que ele fez, ele sai à procura de um hospital. Depois de rodar por alguns quilômetros em zigue-zague, ele vê um muro branco. Estaciona e sai correndo, sem saber que aquilo na verdade era um hospício. Me ajuda, doutor! Me ajuda, doutor! Ele grita pro primeiro homem vestido de branco que ele vê. Eu engoli um rato, doutor. O que é que eu faço? Então o louco de plantão resolveu examinar o bêbado e lhe prescreveu uma receita. O bêbado saiu de lá e foi direto pra farmácia. Seu farmacêutico! Gritou ele entrando no estabelecimento. Eu engoli um rato e o médico me deu essa receita. Traz esse remédio aí pra mim, por favor. O farmacêutico olhou pra receita e começou a rir. O que foi? Você tá rindo de quê, homem? Olha, meu amigo, aqui nessa receita está escrito assim: tomar um gato de 2 em 2 horas e colocar uma ratoeira na bunda. O bêbado chega em casa e é impiedosamente expulso pela mulher. Sem opção, ele vai pra um beco escuro e dorme. De manhã, com a ressaca de matar, ele nota que seu relógio sumiu. Então ele vai pra casa, toma um banho, faz a barba e sai pra trabalhar. Andando pela empresa, ele vê um funcionário com seu relógio no braço. Ei, cara, esse relógio aí é meu. E o sujeito se defende. Que nada, meu. Esse relógio eu peguei de um bêbado que eu fiz amor com ele ontem lá no beco. Nisso, ele olhou pro seu amigo e disse: rapaz, pensando bem, parece que só comeu, mas não é não, viu? Depois de uma longa noite tomando todas, dois bêbados entram no carro pra ir pra casa. E um deles começa a gritar: fomos roubados, depenaram nosso carro. Nossa, é mesmo, roubaram o som, o volante, até o painel. Roubaram tudo. Socorro, polícia, socorro! Nisso, um guarda noturno que passava pelo local vê o escândalo e vai falar com eles. Ei, vocês dois, por que é que vocês não param de gritar e sentam no banco da frente? Um bêbado vem cambaleando pela calçada e de repente seu chapéu voa, caindo no chão. Ele para, olha fixamente para o estimado objeto e diz, quase recitando: se não me abaixo, não te levanto. Se me abaixo, não me levanto. E então conclui num tom melancólico: adeus, amigo, nos separamos aqui. Juvenal encontra o seu amigo caindo de bêbado na rua. Poxa, Vladimir, você aí, bêbado de novo. Pois é, rapaz. Você não jurou que não ia beber mais? Que agora era um outro homem? Rapaz, eu descobri que esse outro homem também adora cachaça, acredita? Naquele famoso circo, uma corajosa domadora fazia o seu show. Com um corpo escultural e vestida apenas de um biquíni minúsculo. Ela deixa que o leão chegue muito perto e a plateia fica boquiaberta. Quando o feroz animal lambe a domadora, como se fosse um cachorrinho. No meio da plateia, um bêbado levanta e grita: ah, isso aí eu também faço. Algumas pessoas protestam, mas o show continua. Então a domadora senta no chão e o leão deita a cabeça sobre o colo dela, que acaricia sua juba. Ah, isso aí eu também faço. Voltou a gritar o bêbado. Um espectador resolveu desafiar: pô, cara, por que você não vai lá e entra dentro da jaula e mostra pra gente? A plateia aplaude e o bêbado aceita o desafio. Então o apresentador do circo leva ele até a jaula e convida o bêbado: pode entrar, valentão, vamos ver se você consegue. Nisso o bêbado interrompeu: opa, conseguir eu consigo, mas primeiro vocês têm que tirar o leão daí de dentro. Depois de passar a noite inteira no bar, o bêbado chega em casa caindo pelas tabelas. Bonito, hein? Você sabia que eu não dormi até agora esperando você chegar? Eu não acredito, não. E você sabia que eu não cheguei até agora esperando você dormir? Um bêbado fala pro seu amigo: lá em casa, eu e a patroa somos organizados. A gente toma metade água e metade cerveja. Como é o negócio? Vocês misturam água com cerveja? Não, ela toma água e eu tomo cerveja.
Um grupo de amigos estavam jogando xadrez, disputando um pequeno campeonato, e um bêbado ficou de lado da mesa só assistindo. As horas vão se passando, 1, 2, 3, 4, 5, e o bêbado continua lá, até que um dos amigos resolve ver se ele quer jogar. Ei, amigo, você tá aí olhando a gente jogar esse tempo todinho, já faz não sei quantas horas? Vem jogar também. Não, eu não gosto de xadrez não, eu não tenho paciência pra esse negócio não. 4 da manhã, um guarda noturno fazia uma ronda com a sua Yamaha quando viu um bêbado sentado na calçada. Ô, meu amigo, são 4 da manhã, por que você não vai pra casa, hein? O senhor já ouviu falar que o mundo gira? Perguntou o bêbado. Sim, e daí que o mundo gira? Gritou o guarda já perdendo a paciência. Bom, se o mundo gira, uma hora minha casa vai passar por aqui. Dois amigos estavam bebendo juntos. Um era aquele tipo chato que acha que entende de tudo e gosta de dar lição de moral nos outros. Não demorou muito para ele fazer um desafio para o amigo. Me diga 5 marcas de uísque. O cara respondeu num fôlego. Black, White, Kurt, Shark, Chivas, Bell e Johnny Walker. O chato concordou com a cabeça e perguntou. Agora 5 de cerveja. Brahma, Antártica, Caracu, Skol e Kaiser. O amigo então lhe fez a terceira pergunta. Agora 5 marcas de camisinhas. John Tex, Ola e... Tá vendo aí, rapaz? Você anda precisando beber menos e fazer mais amor. O bêbado entra em casa cambaleando, erra a porta e vai direto pro banheiro. Sua mulher acorda com um barulho, joga o bêbado debaixo do chuveiro e começa a xingá-lo de tudo quanto é nome. Ensopado ele diz: tudo bem, eu sou tudo isso aí que você tá falando, mas pelo amor de Deus, me deixa entrar dentro de casa que aqui tá chovendo que só a bexiga. 5 horas da manhã, um bêbado está cambaleando pela rua e para de frente a um poste. Depois de ficar alguns segundos olhando para o dito cujo, ele fecha a mão e começa a bater nele, como se fosse uma porta. Nisso passa um cara tirando onda e mexe com ele. Ei, bêbado, não adianta bater não tem ninguém em casa não. É lógico que tem. Você não tá vendo que a luz está acesa, não? Os 10 mandamentos do baiano. Primeiro, viva para descansar. Segundo, se ver alguém descansando, ajude-o. Terceiro, ame a sua cama. Ela é o seu templo. Quarto, o trabalho é sagrado. Não toque nele. Quinto, adore seu trabalho. Fique horas olhando para ele. Sexto, descanse de dia para poder dormir à noite. Sétimo, coma, durma e quando acordar, descanse. Oitavo, não esqueça, trabalho é saúde. Deixe-os para os doentes. Nono, quando estiver com vontade de trabalhar, sente-se e espere, que ela passa. Décimo, nunca faça amanhã o que você pode deixar para fazer depois de amanhã. O turista chegou pela primeira vez a Salvador. Ansioso por conhecer as famosas belezas naturais da Bahia, desembarcou no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Pegou um táxi e foi olhando para a cidade. No percurso até o hotel, ele passou pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães, pela Praça Luiz Eduardo Magalhães e pelo Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Poxa, eu não imaginava que o Luiz Eduardo era tão querido assim, comentou o turista. Além de querido, ele é um caso único, respondeu o taxista. Caso único? Por quê? Porque ele é o único baiano da história que morreu de estresse. Um cidadão muito educado chegou em Salvador, na Bahia, e foi atendido por uma baiana. Por favor, um acarajé. Com camarão? Sim, por favor. Vatapá? Sim, por favor. Pimenta? Sim, mas por favor, sirva como se a bunda fosse da senhora. Dois baianos estavam conversando. Ô, véi, nós temos que mudar essa ideia que baiano é preguiçoso. O povo baiano é um povo trabalhador, que se sustenta com seu próprio suor. Você tem razão. Se quisermos mudar essa imagem, precisamos agir agora. Poxa, mas tem que ser agora, pivete. Agora me bateu uma moleza, véi. Um baiano arrumou o emprego de carregador de tijolos. Passada 1 hora de serviço, o capataz chamou a sua atenção. Escuta aqui, Josimar. Os outros encarregados levam 8 tijolos de cada vez para construção. Por que é que você leva de 1 em 1? Oxente, eu acho que eles devem ter preguiça de andar 8 vezes.
Estavam um carioca, um paulista e um baiano numa lanchonete, quando o carioca disse para os outros: meu irmão, esse cara que entrou aí é igual aquele curandeiro famoso da TV. Nessa hora os outros não acreditaram. Tô te falando, meu irmão, tem os mesmos traços que ele. O carioca se levanta e dirige-se ao homem e pergunta: ô meu irmão, digo, o senhor é o curandeiro, não é? Que ideia, rapaz. Eu acho que é o senhor sim. Tu é o curandeiro. Já disse que não, rapaz. Mas fale mais baixo. Pô, eu sei, você é o curandeiro. E tanto insistiu que o homem lhe diz baixinho: eu sou efetivamente o curandeiro. Mas fale baixo e não diga a ninguém. Senão isso aqui vai virar um pandemônio. Pô, mas eu tenho uma lesão no joelho desde pequeno. Me cura aí, brother. Não, milagres não. Você vai contar pros seus amigos, eu vou passar a tarde aqui fazendo milagre. O carioca tanto insiste que o curandeiro botou a mão no joelho dele e curou na hora. Pô, valeu, ficarei eternamente grato. E agradeceu emocionado o carioca. Sim, tá bom. Agora não grite não e vá-se embora. E não conte pra ninguém. Logo em seguida chegou o paulista. E aí, meu? O carioca me disse que tu era o curandeiro e que tu curastes o joelho dele. Eu tenho um olho de vidro, me cura aí também, meu. Rapaz, eu não sou curandeiro, mas fale baixo. O paulista tanto insistiu que o curandeiro passou a mão nos olhos dele e curou. Ô louco, meu, obrigado mesmo. Agradece emocionado o paulista. Tá bom, vai-te embora, agora não conte pra ninguém. Mas o curandeiro viu ele contando a história aos amigos e ficou à espera de ver o baiano e vir até ele. O tempo foi passando e nada. Mordido pela curiosidade, dirigiu-se à mesa dos três amigos e, botando a mão sobre o ombro do baiano, começou a perguntar: e tu? Não queres que... O baiano se levanta bem ligeiro, dá um salto se afastando dele e diz: aê, meu rei, tu tira essas mãozinhas de cima de mim que eu ainda tenho 6 meses de licença médica. O baiano é um povo alegre, acolhedor. O baiano faz um carnaval da melhor qualidade. E baiano também é motivo de muitas piadas. E o humorista nordestino teve um trabalho danado para reunir elas aqui. Agora você pode se deitar numa rede e começar a se divertir com elas. Se bater um cansaço, vai ser de tanto dar risada. Mas aí é só ficar deitado uns minutinhos na rede que o cansaço passa, né não? O baiano chega numa estação de trem em Minas e pergunta ao bilheteiro: oxente, o senhor sabe se o trem das 5 já passou, sabe? Sim senhor, já passou. E o trem das 5h30 também já passou. E o expresso mineiro, que hora que vai passar? Daqui a meia hora. E o que vai para São Paulo? Meu senhor, por que o senhor não fala qual o trem que o senhor quer pegar? Aí eu te falo se passou ou não. Oxe, mas eu não quero pegar trem nenhum não, senhor. Então por que você fica perguntando? É que eu quero atravessar a linha. E o senhor sabe como é que é, né? Eu gosto de andar bem devagarzinho. Dois baianos saíram da sua cidade natal para tentar ganhar a vida no sul, assim como a maioria dos nordestinos. Chegando lá, eles viram um homem sendo preso pela polícia e espancado. E a todo momento o policial dizia: cadê a farinha que você tava cheirando? Fala, cadê a farinha que você tava cheirando? Percebendo aquele alvoroço todo, os dois baianos começaram a correr. Um olhou pro outro e falou: cruz credo, corre Juninho, corre ligeiro. Rapaz, vamos embora daqui. O cabra ali tá apanhando que nem um burro só porque cheirou a farinha. Imagine se ele descobrir que a gente come. Certo dia, um baiano estava andando na sua motoneta quando de repente ele sofreu um acidente. 2 horas depois ele ligou pro SAMU. Alô, é do SAMU? Ô meu rei, já tem 2 horas que eu caí de moto aqui e ainda não apareceu ninguém. Será que vai demorar? Em uma entrevista de emprego, o contratante pergunta: você é baiano? Eu sou. Então fale, era só o que faltava. Mas menino... Dois baianos estavam em uma casa, cada um deitado numa rede, quando eles começaram a discutir. Um olhou pra cara do outro e disse: ô, velho, tu vem pra cá pra tu levar um cacete, vem. O outro na mesma hora se revoltou e respondeu: eu não, vem você. Certo dia, uma mãe estava conversando com sua filha pelo WhatsApp quando a mãe disse: filha, eu trouxe um gato pra você. Ai, que bom, mãe, amei. Mostra uma foto dele pra mim. Então a mãe mandou a foto pra filha, que ficou horrorizada. Ai, mãe, ele tá morto, é? Não, minha filha, esse gato aí, ele é baiano, ele tá só descansando.
Certo dia, um baiano muito do preguiçoso estava deitado dentro de casa quando passou alguém gritando que estava acontecendo uma enchente. E o baiano não acreditou naquilo. 2 horas depois, a água já estava batendo na sua rede quando ele exclamou: Eita, Jacho, eu acho que inundou foi tudo. O mineiro foi pra Bahia e lá comeu um monte de coisa, vatapá, acarajé. Depois disso deu uma dor de barriga no mineiro. E chegando no banheiro tinha uma fila enorme. Daí ele pensou: desse jeito eu vou fazer tudo nas calças. E lá foi o mineiro em busca de um banheiro. Não encontrou, mas achou uma loja aberta e perguntou o seguinte: tem pinico aqui pra vender? E o dono da loja respondeu: o que é pinico? É uma bacia esmaltada que se usa pra fazer as necessidades. Aqui não tem nenhum desses não. E o mineiro saindo da loja avistou um e disse: aquele dali é pinico. E o dono da loja respondeu: aqui a gente conhece por mineirinho. De qual tamanho você vai querer? Pequeno, médio ou grande? Tanto faz. Um que caiba uma meia dúzia de baiano já tá valendo. Em um daqueles testes de sanidade, o doutor pergunta ao primeiro louco: o que o senhor faria se ganhasse R$1 milhão? Eu ajudaria a minha mãe, ela tá muito doente, e compraria um sítio na Bahia. O doutor libera o homem e analisa o segundo louco com a mesma pergunta. E o louco responde: eu investiria nos meus estudos, compraria uma casa na praia e viajaria pelo mundo. O médico libera o moço e observa que o terceiro louco está pelado, olhando para baixo com um espelho entre as pernas. O doutor fica espantado, mas mesmo assim faz a mesma pergunta: e o senhor, o que faria com R$1 milhão? Seu doutor, eu compraria uma bunda nova. O meu tá partido no meio. Português em viagem na Bahia decide ir ao banheiro antes de sair do restaurante em que havia acabado de almoçar. Como o banheiro estava muito cheio e ele já estava apertado, decidiu ir em um banheiro ao lado do restaurante que ficava no meio de um matagal. Ele entrou, fechou a porta, chapiscou a louça com toda a força, mas logo que terminou percebeu que não havia papel higiênico. Observando todo o banheiro, ele vê um enorme taturana na parede e exclama: ora pois, baiano limpa a bunda com escovinha? Pegou a lagarta, limpou a bunda com ela e logo sentiu a queimação. Indignado, ele reclama: só podia ser coisa de baiano? Até nisso tinham que colocar pimenta? O professor perguntou para Joãozinho: Joãozinho, quem nasce na Bahia é? Baiano. Quem nasce em Minas Gerais? Mineiro. E quem nasce no Rio? Aí é peixe, né, professor? Todo baiano, quando era criança, tinha um trauma, porque não podia ouvir aquela música que dizia assim: ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede.